Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Coffee Beat Podcast, seu update diário de tecnologia. E aí, Kevin? E aí, meu querido? Bom Beleza? dia, tudo bem? Fala! Estamos começando aqui mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Se inscrevam no canal, siga a gente em todas as redes sociais, todas as redes sociais aqui. Compartilhem com os amigos também. E lembra que eu falo, hein? Seu dedo não vai cair se você se inscrever no canal. Esse é o jargão do Kevin. Vocês ficam assistindo, cara, se inscreve, só aperta no vermelho aí, ó, se inscreve. Você tem 5 e-mails aí, se inscreve em cada um aí, ajuda a gente nas numerologias aí, tá bom? Bom, e hoje nós temos dois convidados especiais aqui, duas relíquias da área de comunidade tech. Sejam muito bem-vindos, Catossi, Matheus Catossi, né? E Augusto Bom de Dança. Opa, obrigado. Rapazes, primeiro, é uma honra reencontrá-los, né? Que acho que faz muito tempo que a gente não se vê e não se toma na área de tecnologia. Sejam bem-vindos ao Coffee Beat. Muito obrigado aí por terem aceitado o convite aqui para trocar um papo com a gente. E eu espero que a gente saia daqui desse programa com muito conteúdo para a galera aí, né? Muita coisa legal sobre carreira, principalmente, vocês são dois profissionais aqui que têm carreiras exemplares aqui para trazer para a gente no programa. Entendeu, Milton? É isso aí. Então vamos lá, né? Bom, a gente costuma começar aqui conhecendo a história de cada um, trocando uma ideia e tal. Eu vou começar pelo Bom de Dança, né? O Catossi, pela cara que ele me passou aqui agora, ele tá processando o que tá acontecendo ainda, né? Pode quiser começar. Tá acordando. Tá acordando, né? Ó, galera, pra quem não sabe, o nosso podcast aqui a gente grava cedo. Começa às 8 horas da manhã de um sábado. Então, a galera às vezes chega aqui, eles estão meio Eu acordei desanimados. 5h30. Às vezes chega virado, Chega vem virado. direto da balada. Eu mesmo já vim virado doidão várias vezes, não vou negar não vou negar. Então assim, o começo mesmo a gente, né, vai soltando. Mas vamos lá, Augusto. Pô, cara, conta primeiro, conta um pouquinho pra gente aí, qual que é a sua trajetória na área de tecnologia, atualmente você trabalha com o quê, qual que é a sua especialidade, solta o verbo aí pra gente. Hein? Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui com vocês. A gente se conhece já de uma longa data aí dos eventos de tecnologia. Acho que é uma coisa em comum, né? Todo mundo se conheceu basicamente nos eventos de tecnologia aqui. Isso é muito legal, né? A gente fomenta muito todo o programa aqui, né? Que, cara, a importância que tem essa cultura da área tech, né? De você trocar uma experiência, de você, às vezes, né, não é questão, tipo assim, você vai lá trocar um conteúdo, você não é o especialista do especialista. Sim. Mas é essa troca que faz a maré subir para todo mundo, né? E acho que a comunidade de tecnologia é diferenciada nisso, né? Acho que tem muitas áreas que o negócio é meio nichado e tudo mais. Tipo assim, aí eu sei, eu não vou compartilhar, vou abrir concorrência, o cara vai saber o que eu sei, eu vou perder espaço. Acho que na área de tecnologia é um pouco diferente isso mesmo. Não, é muito diferente, né? E aí estamos aqui, ó, graças a vários eventos de tecnologia, estamos reunidos num podcast aqui hoje para falar muita besteira, né? Bom, então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, também para falar um pouquinho de como tá a minha vida hoje, né? Comecei com meus 18 anos, 17 anos estudando tecnologia, logo depois que eu saí da escola. Me interessei bastante por desenvolvimento de jogos antes de entrar em tecnologia, porque era o que eu só fazia na vida. Então achei que eu ia viver disso. Acabei que conheci a programação para software. Eu gosto bastante de jogar. Eu jogo um CSzinho de vez em quando. É camper não, né? Não. Na verdade eu sou ruim mesmo, então... Você só gosta de jogar. Vai pra tentar se divertir. Mas eu acabei conhecendo a programação de software voltada para aplicações e tudo mais, fora do mundo de jogos, né? Que é outra caminhada. Então, aí acabei gostando, comecei a estudar e conheci os hackathons. Aí foi aí que eu comecei trabalhando com desenvolvimento front-end. Peguei um estágiozinho de front, na época era Vue.js Angular 2, na época, bem antigo. Aí migrei de um trampo para o outro, comecei a aprender um pouco mais, aí virei um programador front-end júniorzinho, mexendo... Não, no começo meu foco foi sempre front, né? Não tinha muito conhecimento de back-end. E sempre mexendo com a parte de Angular.
Aí depois de um certo tempo eu entrei na IBM, então eu passei pela Accenture, fui pra IBM. Na IBM eu já peguei um Seu primeiro trampo foi na Accenture ou não? trampo como júnior, registrado. Agora, estagiário, eu passei por duas outras startups. Uma mais pro setor ali de finanças, né? Uma fintech. E a outra é mais uma fábrica de software pequena. Legal. Aí eu entrei na Accenture, fiquei lá um aninho e pouco. Depois disso, aí foi a hora que eu migrei para a IBM, trabalhei bastante como consultor, alocado nos setores bancários. Aí depois de um certo tempo entrei, fui contratado pela própria IBM, mas só que para trabalhar na parte interna. Fiquei mais um aninho lá e recebi uma oferta para ir para Oracle. Só que nesse meio tempo eu trabalhava bastante sempre com front-end e na IBM eu fui forçado a aprender e a me aprofundar na parte de back-end. Então nesse meio tempo eu já tinha um pouco de conhecimento de desenvolvimento, fui me tornando meio que um full stack, que eu tive que fazer tudo, principalmente na parte de modernização deles. E aí no final das contas acabei que eu saí e não parei de programar. Não, eu curti. Mas a oferta que eu recebi foi para trabalhar na Oracle com a parte de nuvem. Ser arquiteto de pós-venda deles, conversar com os clientes, fazer troubleshoot, entender a arquitetura, ajudar a galera. E calhava muito com o que a gente já fazia nas comunidades, que é fazer palestra, compartilhar conteúdo. Então, tipo, meio que tinha um papel de advocate lá também, para poder fazer todo esse trabalho. Então, aí eu fiquei por lá quase 2 anos, e aí acabei saindo de lá e fui para B3, de provedor de serviço eu virei cliente. Então, catei toda essa experiência de nuvem da Oracle, e agora eu uso hoje na B3, como eu sou SRE lá, cuido da parte de suporte, toda a parte de Sinacore e tudo. E basicamente o nosso projeto é migrar os clientes do on-premise para a nuvem, com o Oracle. Ó, pra você ver, né? O cara saiu de front, passou pro back. Você mexeu em quê? Com back Node mesmo? Isso, Node. Mexeu com Node, aí saiu completamente da programação, foi para um pós-venda e agora tá tipo em arquitetura de soluções, né? Exato. Meio que para esse E é bacana que a gente comentou de comunidades, né? Eu acho que só antes de falar de mim, né? Acho que a origem das oportunidades foi através da comunidade, né, Augusto? As Então, big oportunidades, né? Aquelas IBM, IBM, Oracle, até mesmo a B3, você já tinha algumas pessoas ali, você participou do processo seletivo, mas acabou conhecendo pessoas da comunidade. Antes de eu entrar nas empresas, eu já conhecia as pessoas que trabalhavam lá dentro por conta dos eventos. Cara, não, comunidade, assim, é uma coisa que... Porque aquilo, vai todo mundo crescendo carreira junto, o que vai acontecendo? Uns estão em oportunidades melhores, outros em menos, mas como tá todo mundo no mesmo setor ali, acaba que um indica aqui, indica ali e tal, e aí, pô, a gente vai tendo esses pequenos saltos importantes na carreira, né? Isso é legal. Então, cara, hoje você tá como SRE. SRE e arquiteto de nuvem lá na B3. E usando serviços, você teve essa aprendizagem de Oracle, e aí você trouxe todo esse background, hoje você é como se fosse um advocate da Oracle, né? Assim, claro que não impede de usar outras tecnologias, Sim, né? sim. Então, por exemplo, a B3 ela usa Azure, ela usa o OCI, então tem um mix de coisas. Sim. Mas o carro-chefe do nosso projeto lá em si é a própria OCI. Então eu acabo publicando coisas, porque é onde eu invisto o meu tempo hoje, né? Mas, claro, em paralelo eu também vejo outras soluções até para comparar mesmo e saber o que é melhor para fazer algo mais híbrido no dia a dia. Mas hoje o nosso projeto em si, ele é full Oracle Cloud por conta de custo pra gente, fica interessante. Então é o que a gente sempre usa mais. É a primeira vez que eu ouço alguém falar que usa Oracle como nuvem. É verdade, eu não vou mentir também. Tipo assim, porque o Oracle, eu percebo que o Oracle ele passou por uma transformação meio que próximo do Java também. Tinha uma piada, você usa Oracle, tá? Pesado, banco de dados pesado, Sim, ruim pra caramba. E eu acho que a Oracle, você é o primeiro cara que eu vejo, que eu conheço, na verdade, que atua diretamente com o Oracle, mas eu tô vendo que tá começando a surgir uma galera falando um pouco mais de Oracle nos tempos atuais. IBM. Cara, IBM, eu conheci Além do muito no Watson, passado. além do Watson. É que IBM, a gente, nós que estamos mais aqui, tipo, ali no, né, trabalhando no grosso mesmo, a gente vê as coisas mais triviais. IBM é só big empresa que usa, né? Mas Banco. IBM Cloud, quando a gente trabalhava lá, né? E aí, só pra já contextualizando, a gente trabalhou junto na IBM também. Aham. Sim. E a gente falava, né?
pô, o mercado ainda utilizando IBM, IBM Cloud e tudo mais, é muito pouco ainda. Ah, sim. Muito pouco. Agora, quando fala de mainframe, etc. Ah, beleza, não, né? Era engraçado porque dava problema nas nuvens, né? Caía todas as aplicações, caía banco, etc. Aí, não, IBM não caiu. Ninguém usava, não ia cair mesmo. Hoje Então, falando em nuvem, AWS. Azure e AWS, aí depois Google, aí depois vem aí... Sim, Cara, né? Google tá muito forte, né? Eu venho Cloud. entrando em algumas empresas assim, Google tá muito forte. Eu acho que é os três mesmo, AWS, assim, Matador, Microsoft e Google. E aí é questão de dados também, né? Então, Microsoft ali na parte de dados é o que a galera mais utiliza. A parte de infraestrutura grossa mesmo, AWS, a Azure para a parte de dados. E agora o Google vem se posicionando também para brigar com a Azure ali na parte de dados. Então eu vejo que tem O Google uma... tá entrando com alguma coisa tipo pipeline, essas Cara, eu coisas. não sei qual que é a estratégia de mercado, O que eu assim, conheço de de marketing deles e tudo mais, mas eu vejo que eles estão brigando e tirando contas da Azure para Porque assim, o que eu vejo do Google, e talvez pode ser por eu estar inserido numa bolha, eu vejo mais essa questão cloud grosso, tipo AWS. Então, infra pura ali, os Kubernetes. eu vejo essa- bastante esse gente tipo de utilizando gestão. para dados também. Pra dados, Eles eu entram- nunca vi eu não sei qual que é a estratégia de marketing deles, eu não conheço tão a fundo o produto assim, mas eu vejo que em clientes eles estão fazendo migração, saindo do Azure, usando o GCP e principalmente para essa base focada em dados. Caramba. É que assim, também tem uma briga muito grande aí em relação a isso, que é o seguinte, o que que eles fazem, né? Eles chegam no cliente e falam que, você tá usando Azure, o que que você usa aí? Então eles vão lá e patrocinam o cara para poder fazer a migração, Ah, não, dar isso aí- crédito. Isso aí tá fortíssimo mesmo. Hoje tá uma briga, Briga das muito, bigas, né, cara? muito O forte. que muita empresa faz é facilitar a entrada dos dados, né? Então, É. às vezes o que impede a saída para migrar de uma nuvem para outra não é a relação de, putz, é o custo que eu vou ter depois que eu estiver Isso, lá. é. É o custo que eu vou pagar para sair daqui para ir para lá. É. Existe um termo que a E o gente... risco também, né, Existe um desse trigger não funcionar Exatamente, completamente logo de primeira, né? termo que a gente usa quando a gente fala em nuvem, que é o lock-in, né? O famoso lock-in. Sim, é. Então, assim, hoje, qual que é o grande diferencial da nuvem? É muito fácil você criar a infraestrutura. Coisa que antigamente você precisa saber, criar ali, subir uma VM, criar um pool ali Tem de IA que máquinas. sobe um Terraform para você e você tá com a infra toda pronta. Exatamente. Sim. Só que aí tem um ponto. Eles facilitam muito, só que ele te prende também. Então tem recursos na nuvem, por exemplo, que você usa no Azure, que você não consegue usar na AWS. Sim. E vice-versa. É. Então se o cara não souber criar ali a infraestrutura de forma estratégica, ele vai ficar preso ali Aí naquela que nuvem entra um ali. arquiteto de soluções aí, que é pra Sim, mas já, dobrar esse serviço. Mas já, assim. eu tava em Las Vegas e eu tava no HPE Discover. E eles têm o Green Lake lá. E eles estão utilizando a cloud deles lá, da HPE e tudo Você mais. foi agora, né? Fui agora. Você acabou de chegar, na verdade. Faz 2 semanas que eu cheguei. E eles já estão utilizando o IA para fazer provisionamento de cloud. Então ele pega ali, ele entende o seu escopo e ele faz o provisionamento. E é óbvio, né? Para que é isso, né? Para você tirar o lock-in do vendor e conseguir migrar para a cloud deles. Então assim, já tem muitas soluções em cloud que a galera tá fazendo isso. E aí, no geral, e aí para ter aquela concorrência saudável, o termo é multi-cloud, né? Então é multi-cloud, multi-cloud. Cloud é o termo da moda. Tipo assim, não, você não sai de mim, usa um pouquinho de mim, mas usa do cara. Não vamos perder tudo, né? Deixa manter aqui. É assim, isso que você falou de ter pessoas que... A primeira pessoa que você conhece, que fala de Oracle, etc. Eu já ouvi várias vezes já durante esse tempo que eu comecei a mexer e estudar de fato. Isso porque é uma nuvem relativamente recente, não tem tanto tempo igual as outras. E no começo ela era muito assim, fechada. E depois de um certo tempo, começou a ter uma parceria com a Microsoft. E hoje tem recursos compartilhados entre elas. Borda em outras regiões que utiliza da Microsoft. Então tudo isso facilita um pouco o trabalho. Hoje, por exemplo, se você vai subir tua infra de uma aplicação na Oracle, você tem a parceria da Google e da Microsoft junto dentro da Oracle Cloud. Então você consegue fazer Caralho, um sensacional. multi-cloud apenas por um provedor. Legal. Um provedor só para você ter Exato. esses vários channels aí, né? Bacana. Bom, aproveitando a fala do senhor Las Vegas aqui. Bom, e você, Catos? Conta pra gente aí, cara. Eu já sei que você é Zona Leste. Sim. Você não, essa cara sua de Zona Leste aí não mudou até agora, hein? Acho que tanto eu. A ZN não sai, né? Não, o Augusto ainda passa ali de Faria Limer, né? Mas eu sou da ZN. Você é da ZN, né? Zona Mas Leste. a origem é a mesma. Que, Tanto a Taipas? minha dele.
Não, morava na Vila Nova Galvão, lá no Jaçanã. Ali do lado de Guarulhos, ali, né? Do Eu e o lado. Augusto, a gente... Do lado de Pimentas ali, né? É. A regiãozinha. Eu e o Augusto, a gente se conhece há muitos anos aqui. Pô, a gente tem... Vocês se conheceram na Tech ou antes da Tech? Não, Não, até na que não foi tecnologia. um hackathon. É, foi em Hackathon, Ah. né? A gente também se conheceu através do Hackathon. Mas assim, a minha origem é origem humilde, né? Então, vim de Guaianazes aí. Meu Alô, pai e minha mãe... Guaianazes. meu pai e minha mãe Racionais, né? Alô, vieram... Guaianazes. Meu pai paranaense, minha mãe mineira vieram para São Paulo, Legal. enfim, e aí me ensinaram muitas coisas de como construir a vida, como correr atrás das coisas. Então, desde novo, eles pegavam bastante no meu pé em termos de estudos e tudo mais. Sempre fui um bom aluno, Você né? é filho único? Filho único. Boa. E eu acho que isso também foi uma escolha que eles fizeram para conseguir, de acordo com as situações ali, para conseguir se dedicar. Aqui, né? né? Vamos fazer o primeiro. Se não der certo, É. se não der certo, a gente faz o segundo. Vai subir na versão, né? Mas assim, eles sempre pegaram muito no meu pé, fiz ETEC, curso técnico, ensino médio integrado ao técnico, então Isso estudava é em tempo integral. E, cara, de verdade, assim, pra minha base foi sensacional. Então, eu saí do ensino médio já com conhecimento técnico e sabendo que eu queria ser programador. Já foi nesse Já sentido, saí. já. Então, eu saí do ensino médio, já tinha a faculdade, e, pô, isso faz uma diferença e tanto, né? Quando a gente fala da juventude, pô, ter 17 anos e saber exatamente o que você quer e não fazer algo mais ou menos ali, não, você sabe o que você... muito tempo, né? De cara? verdade, me ajudou muito. Formado em análise e desenvolvimento de sistemas, pós-graduado em engenharia de software. Comecei como programador, não entrei como estágio, já entrei desenvolvendo mesmo. Trabalhei. Você e o Bom de Dança são formados pela Impacta. Sim, Sim. somos Fiz formados. sistemas de informação. Só que a faculdade é diferente, né? Ele fez ADS, Eu fiz ADS, análise e desenvolvimento de sistemas, e ele fez sistema sistema de informação. Sistema de informação. É, Legal. os cursos são diferentes, né? Sim, sim. Aí, beleza. Fiz a pós-graduação e aí, na metade da faculdade, eu consegui meu primeiro trabalho como programador. Trabalhei com PHP. Quem nunca começou trabalhando com PHP? Ele que atira a primeira pedra. O Augusto, na hora que ele começou a falar, eu comecei a trabalhar com Vue. Na hora, Ah, ele é antigão. Foi, mano. Não, Angular 2. Na minha mente, assim, foi antigão. Tem o AngularJS, mas eu comecei com o Angular 2. Vai ver a versão. Tá? Mas só de você Nem sei se começar tem já mais. com esse Já essas ajuda, lib databind, você já começou na modernidade. Não, assim, ok. Comecei Você já PHP. começou comendo Nutella com doce de leite, Até entendeu? jQuery é novo mesmo. Não. Não, mas eu trabalhava com PHP e jQuery. A primeira... Aí, ó, já chegou pegando- Só coisa boa. Chegou no aprendizado legal já, né? Aí, beleza, trabalhei... Como full mesmo, fazia tudo. full stack mesmo. Depois eu fui para a IBM, trabalhei 4 anos lá, tive uma carreira bacana lá. Entrei como desenvolvedor, saí de lá como líder técnico, liderava acho que 5 times no total. Não era gerente dos times, eu liderava os projetos dos times tecnicamente. Saí de lá, foi bem bacana. Trabalhei numa gestora, mercado financeiro. E aí, nesse momento, quando eu estava na gestora, eu comecei a empreender. Então, fora do horário de trabalho ali, eu tinha alguns negócios, né? Comecei com a ótica. Vi que era mais ou menos isso. Eu sempre fui um desenvolvedor, mas um desenvolvedor voltado muito para negócio. Você viu essa época aí da ótica dele ou não? No Instagram, cara, eu tinha um tempo que eu tava sem acessar o Instagram. Aí eu acessei o Instagram. Daqui a pouco, nada. bem no meu feed, assim, ó. Tá o Catossi. Tava um pouquinho mais gordinho, camisa social, gravatinha aqui. E aí, galera, que não sei o que, vem aqui pra loja, sábado tem promoção, outlet, não sei o que, não sei o que. Você achou que tava no comercial da Casas Bahia? Tá sendo aquela mulher que vende móveis lá, como é o nome dela? A Silvia Design. Eu olhei, eu falei, mano, esse aqui é o Catossi? Eu falei, ih, mano, será que, coitado, não deu certo a tecnologia? Mas ele tava tão bem, eu lembro de ter visto. Programava bem e tudo mais, né? Assim, ó, eu lembro de vocês, qual que é a memória que eu tenho de vocês? Ganhando prêmios de hackathon, Aham. palestrando nas comunidades, e eu lembro que você tava com a carreira legal, estava indo bem Sim. na IBM, né? E a galera que a gente conhece também falava, não, o Catossi tá indo bem pra caralho e tal. Aí, de repente, Cara- qual que é a impressão que eu tive? Eu falei, mano, o Catossi, coitado, deu um burnout dele. Deu burnout, virou gerente de ótica. É nada. Não, Aí você tinha aberto uma ótica, como é mas que eu, foi isso, cara? eu Tipo, continuava como desenvolvedor, né? como é que é? Tipo assim, ótica, era uma coisa que você... Não, cara, eu Foi tinha... uma questão de oportunidade ou você já tinha alguma coisa envolvida? Isso aí foi uma oportunidade, mas não foi, né? Eu tinha vontade de empreender. Então eu queria empreender. Você queria E ter um aí, negócio, não importava. mas ainda desenvolvedor, ganhava bem e tal. Eu falei, putz, ainda não dá pra eu abrir mão disso. Então eu tava em busca de uma oportunidade. Jogando bola com a rapaziada.
Aí veio aquela oportunidade maravilhosa. Ofereceram uma franquia de uma ótica, se eu não me engano, eu acho que era R$ 70.000. A franquia, tudo pronto. Tudo O valor pronto. todo. Aí eu chamei o João, meu sócio, falei, puta, vamos lá, né, cara? Pô, coisa boa, né, tal, 70 mil. E eu lembro que o retorno era em 8 meses, o payback de 8 meses. Em 18, Payback? e 18, se não voltasse, eles me retornavam o dinheiro. Eu falei, opa, Não, mas tá bom, aí né? é Eu bom boto 70 demais. pau. Em 8 meses eu Aí já só que tenho, assim, já tô no lucro. é. Isso em menos de 2 anos. Tá melhor que 80% das coisas no Brasil. Se em 2 anos o funcionário devolve o dinheiro, fala, porra, Não, então, pra mim era isso. Só que assim, amador, né? Não olhei contrato, olhei nada. só vamos. Aí beleza, vamos lá. Pegamos um ponto Next, caríssimo. next, aceitar. Pegamos um ponto Next, caríssimo. next, aceitar. Não, aí já é. Tipo instalação, né? Aí pegamos um ponto caríssimo, aí começou, né, cara? Aí começou a ter as dificuldades e tudo mais. A gente chegou a um pico em menos de um ano, investi R$ 200.000, então era 70, passou para 200. E aí, tipo assim, já não tava aguentando mais. Várias tretas com a galera lá. E aí a gente falou assim, putz, não dá, a gente não vai conseguir chegar nos 18 meses. E aí a gente sacou, falou, pô, é meio óbvio, né? Porque, primeiro, que o cara não ia conseguir pagar a gente todo o investimento que nós fizemos até 18 meses. E, pô, chegar nos 18 meses, do ritmo que a gente tava, a gente ia gastar, sei lá, meio milhão, assim, no ritmo que a gente tava. Então, assim, só tava aumentando. E, assim, pô, custo caríssimo, aluguel caríssimo. Tipo, só o aluguel que a gente pagava era R$ 20.000 por mês e tal. Caramba. Enfim. E aí a gente foi ajustando a operação e tal. Hoje, aí mudamos, aí a gente teve uma treta com o cara que fundou lá a ótica e tudo mais. A gente fez um rebrand da ótica e aí mudamos ela de local. E agora a gente tem duas estratégias. É a venda no varejo mesmo, tem o local físico, e venda de óculos em empresas. Mas como que funciona isso? A empresa, ela tem geralmente... Você tem a ótica ainda. Sim. Vocês não desistiram do A ótica existe ainda, só que fora da franquia. E aí a gente remodelou o modelo de negócio. Então, por exemplo, tem dia do bem-estar na empresa. Então, tem empresa que tem aqueles dias que tem uma vez por ano, fazem um dia, um evento de bem-estar na empresa. Tem várias empresas que fazem isso. CISAT, eu acho que é uns nomes assim. E aí, nesses dias, a gente entra fazendo exame de vista de graça. E aí oferecemos os óculos para quem quer comprar através daqueles exames. Isso tem dado super certo. Então a gente meio que deu uma variação do modelo de negócio, tem a loja física, mas fizemos uma variação ali. Mas, cara, isso aí é uma jornada, né? Isso aí faz. uma jornada. Pô, isso aí faz 4, 5 anos aí até a gente conseguir chegar nesse modelo. Então, foi meio que uma promessa. Mas levou ali. quanto tempo pra vocês terem voltar o retorno lá que vocês investiram? Cara, hoje a ótica se paga, mas ainda o retorno não investiu 100%. A gente meio que reinveste no produto ainda. Entendi. Mas hoje não dá mais prejuízo, entendeu? Então, assim, dá lucro e o lucro a gente Vai dinheiro, reinveste. pelo menos. Não né? sabe. Mas qual que era a pegadinha aí desse contrato aí? Depois eu não entendi, não. É porque, assim, o necessário para investir, ele fez um cálculo de padaria lá. Mas o ponto é que, assim, se eu colocar para você um ponto de R$ 20.000 de aluguel por mês, a conta já não fecha. A gente está falando de R$ 240.000 no ano. Então, assim, a ótica teria que vender muito para esse investimento ser feito. Então, a gente pegou um ponto, reformou o ponto, comprou material, pensa em todos esses investimentos. Então, beleza. Então, só de prima, em vez dos 70, já foi 120. E aí, mas os 80 foram os déficits que foram dando. Então, por exemplo, a ótica deveria vender, sei lá, 150 mil para pagar a operação e dar um lucro X. Ela vendia 70 mil, 60 mil. Mas aí o lance, por exemplo, o cara falou, se você não conseguiu retorno em 18 meses, a gente devolve o dinheiro. O problema é segurar os 18 meses. Ele não aguentou segurar. Entendi. Entendeu? Porque se a gente continuasse na ideia dele, nas estratégias dele, a gente ia gastar muito mais dinheiro. Do que voltar. E entendendo sobre ele, a gente viu que ele não teria dinheiro para pagar a gente. Então, mas e se chegasse junto mesmo, assim, no jurídico e tal, Mas o que ele já ia entendeu fazer? que Cara, a gente fez uma assinatura lá numa folha. Ah. Puta amadorismo. Mesmo nosso. assim, viu a prejuízo. construtora da franquia amadora e percebeu que tá saindo muito dinheiro e falou, pô, não Entendeu? Não Então, assim, vai- a gente, o cara vendeu um sonho e a gente acreditou nesse sonho sem nenhum O resguardo. dinheiro que você ia gastar pra manter até os 18 meses, o que ele ia voltar não ia nem cobrir metade do rombo. Você entendeu? Então, assim, a gente falou, putz,
deixa esse cara pra lá, vamos seguir aqui a nossa Mas vida. quando você comprou a franquia, ele deu a loja prontinha mesmo e tal? Cara, putz. Não, eu que ia lá ver se o pedreiro tava fazendo certo as paradas, cara. Pô, cara, assim, é bom, eu acho que assim, as experiências, né? Eu já tive experiências boas e ruins, e tudo eu tento extrair o melhor. E nessa experiência eu consegui, pelo menos, essa questão contratual, então eu dou muito mais atenção hoje, e questão de sociedade. Então, isso é muito bacana também. Então, hoje eu tenho alguns negócios e eu sei escolher muito bem os sócios que eu tenho nesses negócios. Por quê? Porque eu já tive umas experiências ruins com outros sócios e essa experiência foi muito boa com um sócio. Então, o meu sócio, que é o João, cara, foi muito bacana, porque assim, a gente tava nesse perrengue todo e a gente era muito parceiro. Então, isso me ajudou bastante a saber, putz, é isso que é ter uma sociedade. Depois eu tive outra experiência que eu entendi que não era ter uma sociedade, que eu nem quero comentar sobre isso. Você conhece a sociedade na hora que o negócio tá ruim, né? Exatamente. Então, assim, foi bom também a experiência. Então, assim, beleza, perdeu dinheiro, perdemos dinheiro, tá, mas é, foi muito bom, assim, a experiência. Então, eu Sim. digo que foi um curso caríssimo que nós pagamos, sabe? Então, Ah, boa analogia. Mas você trabalha ainda com desenvolvimento? não trabalho com desenvolvimento. Então, beleza. Aí só para continuar, né? Então, a ótica estava na gestora desenvolvendo. Depois, eu saí da gestora. Eu tive uma sociedade em duas empresas de tecnologia, que não foi uma sociedade muito bacana. Eu nem quero me aprofundar muito nesse tema. E aí, eu saí dessas sociedades e eu tinha uma decisão: voltar para o mercado de trabalho e continuar desenvolvendo ou realmente empreender. Né? Então, tinha a ótica ali rodando. Hoje eu faço mais parte do conselho do que da operação da ótica, né? Mas enfim, tinha a ótica rodando, mas eu tinha a opção: ou empreender ou voltar a desenvolver. E uma coisa que me ajudou bastante é que durante esse período eu consegui ter uma boa reserva financeira. E me ajudou nessa tomada de decisão. Porque eu queria muito empreender. E quando se eu não tivesse capital, o que ia acontecer? Eu ia para o mercado de trabalho e ia voltar a desenvolver, porque eu ia ter que pagar minhas contas. Mas como eu tinha capital, eu tinha a tomada de decisão. O que eu quero fazer? E aí eu fui começando a linkar quais eram os meus objetivos. Eu comecei a desenvolver um produto, desenvolver mesmo, mas nesse meio do caminho eu encontrei os outros sócios, que aí são as empresas de tecnologia. Uma empresa hoje é a empresa de infraestrutura, que é o meu principal negócio, e a outra empresa é uma startup de monitoramento e performance de obras de engenharia civil. Então aí eu comecei a ter essas duas sociedades. E aí depois veio a Rise, que é a empresa de confecção de roupa, e também eu sou investidor no Serena, que é uma cafeteria lá na Brigadeiro. Então vieram esses outros negócios. Então hoje a minha função é empreender e o meu principal negócio é a empresa de infraestrutura de TI e eu exerço cargo de CTO lá, né? Então, acho que esse é o Que resumo. tipo de infraestrutura? Então virou Você saiu de um tech lead, de um cara de operação, para um gestor técnico. Tá? Um Sim, gestor de tecnologia, basicamente. eu diria que um gestor técnico e estratégico, né? Então, Você é um cara de negócio estratégico em tecnologia. exatamente, como eu viés. E é bacana que, principalmente na empresa de infraestrutura, te explicando o que a gente faz, que o meu sócio, ele é um cara muito bom de infraestrutura. E eu sou um cara muito bom de desenvolvimento. A gente uniu forças e a gente transformou uma empresa só de infraestrutura em uma empresa de tecnologia. Então hoje a gente oferece o serviço de infraestrutura, mas é muito cross isso, né? Então hoje a gente tem equipe de desenvolvimento interno para desenvolver os nossos produtos. E o que a gente faz de infraestrutura? É do céu à nuvem, né? Que a gente fala, né? Então a gente passa desde o cabo de fazer cabeamento estruturado, fazer o hack, até mesmo migração de dados para a nuvem. Então tudo que Entendi. tange a infraestrutura a gente atende alocação profissional, suporte em todo o território nacional, projetos Suporte de TI. aqueles caras que ficam alocados nas empresas ali, tipo, Exatamente. formatando, Fica dando trocando assistência via teclado. TeamViewer. Isso aí. Então, desde o cara que é o N1 ali, né? O cara que N1. dá o suporte ao usuário final, até mesmo o cara N3, especialista em redes, que vai fazer uma migração, segmentação de VLAN e tudo mais. Então, hoje a gente atende no todo, né? O que tange a infraestrutura, a gente atende. Caraca, velho. E aí é bacana, porque aí É diferente aí, porque eu nunca vi, acho que eu nunca vi uma empresa que pega desde o on-premise ali, suporte e até migração de dados, né? Exato. A gente se posiciona como se fosse uma boutique de TI. Então, o cliente vem com a necessidade e a gente Tá bom. consegue... Gourmetizar o tipo de rede. Adorei o nome, cara. a gente adapta ali e isso é bacana, porque a gente cuida muito da experiência do cliente. Então, o que ele precisa mesmo para resolver o problema dele? E aí a gente consegue O atender. trabalho principal de vocês
tá bem atrelado à transformação digital, né? Sim, Porque é para você pegar o processo todo do cara, se for um promise, é você abraçar o serviço ponta a ponta dele. Ah, eu preciso de uma solução na nuvem, eu preciso de uma solução no isso. produto, eu preciso... Exatamente. A gente tem muitos clientes que são os pontos focais, né? Os diretores, heads e tudo mais, são pessoas transformadoras mesmo. Então, eles contratam o nosso serviço justamente para apoiá-los a fazer isso e dar vazão, né? Então, às vezes, ele não tem um budget mensalmente falando, mas ele tem um budget ali para ser gasto e para ser investido na transformação daqueles projetos. E aí é onde a gente Legal. entra. Então, a gente tem clientes, por exemplo, tem uma fábrica gigantesca que está tendo problema de rede e tudo mais, enfim, impacta na performance. Eles contratam a gente analisa o melhor cenário, como que a gente pode fazer e entregar a melhor velocidade de internet e tudo mais. Porque hoje em dia todo mundo tem um Wi-Fi em casa, mas quando você vai para um cenário corporativo, é muito diferente, é muito É. mais impactante uma rede estável e tudo mais. Pô, fui ontem num cliente e falou assim, cara, a galera aqui, quando entra, sei lá, acima de 50 pessoas, tudo logado no Teams, começa a travar. Olha o impacto que isso pode gerar numa empresa. Sim. Então, é aí que a gente entra. Pô, o que está acontecendo, né? Que aí entra a expertise em desenvolvimento também. Então, eu trouxe alguns parceiros também junto da System. O Paulo é o nosso head lá de tecnologia, de desenvolvimento. A gente desenvolveu um NOC lá para quê? Para a gente conseguir plugar nos equipamentos de rede e ter todas as análises possíveis, inimagináveis ali, para conseguir prover isso para os clientes. Falar, cara, aqui tá o gargalo, vamos resolver isso aqui. Caramba, vocês deram uma furada de bolha aí nesse mercado. É que normalmente esse mercado, né? Essas empresas que topam esse tipo de serviço, normalmente é um tipo de solução só. Então, por exemplo, os caras têm um NOC, monitoramento, essa é uma empresa. Aí, pô, eu preciso cuidar da rede, isso aqui é outra empresa, outra. Então a empresa, o cliente, né, no caso, ele acaba tendo que contratar várias empresas para trabalhar em paralelo e normalmente esse paralelo não funciona muito bem. Esse é o mercado que eu vejo atualmente, tá? Então o serviço que vocês têm hoje é um diferencial que vocês, na verdade, vocês vendem a jornada para o cliente. Sim. Então, pô, eu tô trabalhando aqui, a minha infra aqui, eu tenho um N1, eu tenho isso aqui. Então, tipo, vocês têm esse, igual você falou, né? Você tem essa carteira, né? Esse aglomerado de produtos. E aí o cliente escolhe, eu preciso disso, e você pluga tudo ao mesmo tempo, né? Sim, exato. E é bem desafiador configurar e estruturar tudo Tipo assim, isso. não é, não é tipo assim, eu vou lá e escolho, né? É bem customizado, né? Então, tipo, Sim, tem que sentar com o cliente. Eu imagino que deve ser dessa forma, né? Tem que sentar com o cliente, estudar, exato. analisar, né? A parte comercial é bem complexa disso. E o que que é interessante, né? A gente fala muito da jornada, né? E, pô, beleza, roupa, óculos, cafeteria, tal, não sei o quê. Mas o que que é bacana? A minha experiência com tudo isso fez com que as coisas fossem acontecendo melhor nos negócios atuais. Então, eu diria que, beleza, a experiência como desenvolvedor foi bacana e tudo mais, ela é complementar à posição que eu exerço hoje. Agora, todas as outras experiências que eu tive nos outros negócios, nas outras empresas, eu trabalhei no mercado financeiro, parte de serviço, tudo mais. Então, assim, tudo isso é complementar para os negócios atuais. E isso é bacana, porque é isso. Querendo ou não, né? É, Esse background que você teve nessa passagem das empresas, o bom é isso, né? Quando a gente está como desenvolvedor, né? A gente está inserindo normalmente um produto. E aí, nesse produto, a gente acaba conhecendo o ecossistema. E esse ecossistema traz uma bagagem muito grande. E aí, o que Sim, que você fez? sim. Você juntou essas bagagens. Então, quando você chega num cliente de mercado financeiro, você sabe mais ou menos quais são sim, sim. os prós e contras que ele está passando ali. Se você chega num cliente, você sabe conversar de frente para frente com o dono da empresa, Exato. entender a dor que ele está passando, né? E falando em jornada, né? A gente comentou de Las Vegas e tudo mais. E o que que é bacana, né? Tudo certo? É, Ficou nervoso? O que que tá acontecendo? falando de jornada, eu fui agora para Las Vegas, mas o que que é bacana? Em 2019, eu e o Augusto, a gente foi pra Inglaterra, né? E, pô, dois tapados, foi pra lá, tipo assim, a gente não sabia falar inglês direito e tudo mais. Debi Lloyd, Mas sozinho, o Deb- solto o- pela Europa. o Deb Lloyd lá. Water. E aí a gente foi meio que despreparado pra lá e a gente foi. Passaram quantos dias lá? Acho que Um mês na Europa, que Mês. a gente ficou uns 20 e poucos dias lá na Inglaterra e Pesadão mesmo. e uma semana na Espanha. uns 35, acho que um pouquinho mais de um mês. E aí o da hora da experiência é isso, porque a gente passou um puta perrengue na imigração lá, a gente quase voltou pro Brasil, alguns podem contar a história. Teve E umas aí, explicações e lá. aí eu fui de novo,
agora pros Estados Unidos, né? Eu fui 2 vezes esse ano já, e aí eu já tava mais preparado. E, pô, é isso, a jornada é essa parada, é você entender como que funcionam as coisas e ir aprendendo, né? Então, se Se você quiser expõe, contar aí um pouco dos nossos perrengues aí. Acho que todo mundo já passou um perrengue na imigração. Né? Cara, eu dei uma passeadinha na Europa também. Eu não cheguei a passar. Tipo assim, eu respondi bem as perguntas e tal em Portugal lá. Mas acho que talvez pela minha característica física, os caras me deu uma barrada assim. Mas não foi um perrengue, não cheguei a ter um perrengue assim na imigração. Não. É que a gente acha que deu muita cara, né? É Os que- caras acham que a gente ia trabalhar lá, a gente foi com camiseta de hackathon. Ah, a gente Ca- era, puta. Cara, uma coisa assim que eu percebi, imigração, você pode passar quantas vezes for. É a mesma coisa. A mesma coisa, mas vai sempre ter alguma situação. Porque não tem uma regra. É muito aleatório, tá ligado? Tipo, eu tava conversando com um dono da uma empresa que eu trabalhava. E ele já é um senhor já de 65 anos. Rico, não tem interesse nenhum em morar lá e já foi parado. Não, só que a gente decidiu fazer a nossa primeira viagem internacional. O passaporte não tinha um carimbo, não tinha nada. A gente tinha visto americano, sem nenhum carimbo também. A gente não tinha ido para os Estados Unidos. Então, assim, pô, eles começaram a estranhar. E a gente decidiu ir para Londres. E o aeroporto mais rígido na imigração que existe é o de Heathrow. E aí foi onde a E gente foi chegou. onde a gente foi. Eu imagino o cara da imigração. Falou, esses dois moleques aí tá com droga no estômago. Não, era uma certeza. moça, ela Não, começou a cara, fazer. tenha paciência com a gente, cara. Colocou a gente num cantinho junto com o pessoal meio que de turbante e tudo mais, que eles já têm um pouco de preconceito pra entrar na Europa. E aí vocês não estavam com inglês legal, aí aquela Não, comunicação. assim, na hora que a gente chegou. Achei que a gente ia voltar no mesmo avião, na mesma cadeira. A gente já tava meio tenso já, né? Na fila lá. A gente falou, puta. Aí beleza, aí na hora que a gente chegou assim, aí eu e ele, assim, a gente falou assim, mano, não olha pra minha cara, eu não olho pra sua. Tipo assim, só responde o que ela perguntou. Aí beleza. Aí ela começou a perguntar, só que, meu, os dois enrolados demais, assim, Falava nada em perguntando e inglês. tal, falava nada e tal. E aí ela cansou. Mas vocês entendiam o que ela perguntava? Mas- Entendi, mais assim, ou o menos. básico a gente respondia. Só que ela cansou. Aí ela pegou o telefone, ligou pra um cara que era português, De Portugal. um intérprete de português. E aí a gente falava, pô, o que vocês... Não, aqui a gente vai fazer isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Taranana. Ah, vieram passear. Aí assim, sabe? Tipo, ele fala... ele fala Eu juro pra muito você, rápido. ela começou a pegar uma folha desse tamanho de caderno e começou a anotar tudo que a gente falava, ela já tinha virado a página, já ela tava Caraca. escrevendo. Não, e aí ficava, e aí bloquinho. suando, e aí ele não olhava pra mim, eu não olhava pra ele, suando e tal, não sei o quê. Aí, beleza. Aí, a gente tinha uma viagem, a gente ficou duas semanas na Inglaterra, a gente no meio da viagem ia pra Espanha, voltava e ia ficar mais uns dias lá. Aí, mano, aí ela pegou essa passagem da Espanha e ela achou. Ela falou, não, deixa eu ver isso aí que vocês têm na mão. Aí viu lá, viu a passagem. Por que vocês não falaram que ia pra Espanha? Aí, tipo, na nossa cabeça, tipo, você não perguntou. Ué, aí beleza. É programador, se você não É. Se você não pergunta. especificar muito bem, não vou te Aí, dizer, não vou te aí responder. ela ficou muito brava, aí tava tentando falar com o tio dele, que mora lá. O tio Caralho. dele tava na Itália. Isso aí ficou o quê? Nem Chá de atendendo, cadeira tava na de Itália. 3 horas na imigração a gente 3 ficou. horas de chá de Cara, cadeira. aí a gente sentou nessa salinha aí. Não, eu aqui, tipo, mandando mensagem de boinha, assim, ó, durinho. Mandando mensagem cheio de câmera, né? pro tio dele e fala, pô, atende aí, mano. Atende aí. Que ela tava, a gente levou uma carta falando que ia ficar na casa dele, porque a gente não Carta tinha com hotel, né? É. Então tava o número dele e tudo demais, Ele só não que ele não atendia. atendia. Augusto nervosão. Para, Augusto, ó. Pô. Dando uma maior Fica de pala boa. dentro da sala, nervosa. Enfim. Aí conseguiu falar com o tio dele e liberou. Deu certo. Nossa. Puta que tenso. pariu. Eu já passei uns perrengues também, hein? Cara, eu particularmente tenho mais. Eu fico mais tenso pra ir pra Europa do que pros Estados Unidos. Sério? Estados Unidos você tem um visto na mão. É muito. Você já tem um pré-filtro aqui no Brasil. Sim. Agora na Europa não, cara. É chegar lá e tipo, meu, você vai ter que falar pro cara e vai ter que rezar pro cara acreditar no que você tá falando e liberar a sua entrada. Porque se ele falar, você não entra, você volta no mesmo voo. Sim. Não, é fogo. Agora, a penúltima vez que eu fui agora pros Estados Unidos, eu tava meio tenso, né? Uhum. E aí passei tranquilo. Agora, essa última vez, eu tive um problema na conexão. E eu cheguei em Dallas e eu precisava, tipo assim, minha conexão era 1 hora, eu cheguei 20 minutos, assim, faltando pra conexão. E a minha conexão era muito longe. Vixe. E eu tinha que passar na imigração pra fazer a conexão, quando você entra em Dallas. Sim. Cara, Perdeu a conexão. não perdi. Mas na hora que eu cheguei na imigração, eu
Cara, eu tava meio desinibido lá, eu tava, tipo, apressando a mulher lá, e depois eu me toquei assim, mas eu tava correndo. Então eu passei lá, na hora que eu passei, eu falei, não, beleza, mas eu já pego minha, porque tem que pegar a mala e despachar de novo, quando você faz a conexão do Brasil pra lá. E aí eu meio que dei uma apressada nela, e depois eu pensei assim, pô, tá de Nunca. sacanagem. Aí a mulher falou, ah, você está... Nunca, Mas assim, tá de sacanagem. Nunca questionar o guarda alfandegário. Ah, Nem esses nunca. polícias. Cara, tô invisível. eu já tive um problema aqui no Brasil pra fazer o visto americano. Tipo, eu fui questionar pra ela, porque, né? Porque tava ela. Ok, obrigado. Tipo, Já era. você. Dane-se. É. E é bem isso mesmo. Aí depois eu entendi. Ah, entendi, tá bom. Aí. Mas assim, vocês podem ter conhecido pessoas que passaram perrengue em aeroporto em vários cenários. Mas de quase morrer em hackathon, tenho certeza que vocês nunca conheceram. Né? Vamos contar essa parte de hackathon, né? Acho que primeiro assim, Cara, aqui... ele falou das empresas, É mas. verdade. No... Verdade, gente. Ó, primeiro, Rise! Ó, primeiro aqui, né, gente? Ó, estamos com caneca agora, que vocês ficam falando aí, ó. ó. Acho que eu não vi a Rise. caneca. É, não vai ver. Vocês ficam falando que a gente tava com a... O pessoal comentou lá no meu Instagram lá, que essa caneca aí é de vocês? Eu falei, não, não é. Mas agora é, entendeu? A gente tá com caneca nova. E camiseta agora, E né? camiseta. E olha só, a gente chegou aqui pra gravar, o Catos chegou com as caixinhas, né? Eu falei, minha marca de camisa e tal, não sei o que, ó. Chama Raise, né? Raiz. Rise Streetwear. Ó, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo aí, tá? Pra vocês seguirem o arroba da empresa do Catos. Essa aqui você não falou, Catos. Acho que você comentou, na verdade, rápido, né? Assim, um desejo pessoal que eu tenho, que eu tinha, né, até então, era ter uma fábrica. Ó, E aí, com as roupas, a gente consegue você quer ter uma fábrica de viabilizar. roupa. Na verdade, eu sempre tive vontade de ter uma fábrica. Uma operação de Uma fábrica. operação de fábrica, uma operação fabril, né? E aí, com as roupas, isso é E a possível, qualidade né? é boa, hein, cara? Isso aqui é tecido bom mesmo. Não, é top, é Camiseta sensacional. oversized, que tá na moda, né? Todo mundo usar oversized. Aqui eu emagreci uns 5 quilos com essa camisa aqui. E ficou bom mesmo, pô. Ficou bom, Ficou pô. bacana. Ficou bom. Ó, primeiro, Show de obrigado aí, bola. tá? Pelo presente aqui pro Coffee Beat. A gente já ia fazer, você antecipou. Você leu nossa Show de mente. bola. Leu nosso mind aqui. A gente sempre pensa na experiência do cliente, né? Aí, ó. O cara é um Edson ambulante. Não, daqui a pouco, no final do programa, ele vai chegar ali. Você precisa de quanto? 30%, 30 dias? O padrinho tem aqui. Vamos lá, assim, bom, vocês dois são amigos de tecnologia, ambos seguiram carreiras diferentes, né? Um foi trabalhar com Oracle e o outro foi para Las Vegas. Tem algumas pessoas preferem se ferrar na vida, né? Momentos bem diferentes. Ô, mano, pega esse pão de queijo e bota aqui no Bota aqui, Cris. O buraco do Milton já abriu aí. Aí, bom, vamos lá. Eu conheci vocês na área tech, nerdzão, aquela coisa toda, né? IBM fazia evento pra caramba, né? A IBM fica ali no Paraíso, né? Sim, sim. E eu lembro de vocês do Hackathon. Uma coisa particular que vocês tinham se fosse um squad, né? Se vocês não me engano, era vocês, tinha o Ian, tinha um pessoal, né? Catosse Hub, né? Só se Hub, né? Eu lembro O Ian disso. que tá falando. O Ian é que ele vai vir aqui ainda, o da Tigo lá, o que tem. Twig, né? Twig, Tigo, eu falando Tigo, nada a ver, né? Tigo. É o carro, né? Aí, cara, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão dos eventos de hackathon, como que vocês foram no primeiro evento, o que é um hackathon, e por que que vocês ganhavam tanto hackathon, cara? Por que que só vocês ganhavam hackathon? Porque Acho não era que- possível. O Augusto dá palestra disso daí, então Ó, ele explica aí sobre o que é um hackathon. Tinha, sei lá, uns que eu via, né? Uns 6, 7 hackathons no ano, desses 6, 7 hackathons, vocês ganhavam metade. E os que a gente não ganhava, a gente chegava Você ficava em quase lá. segundo, terceiro. E eu falava, mano, esses moleques A tem gente chegava no hack, a galera, não, vocês estão aqui, velho. entendeu? Ou vocês ficavam, é isso mesmo, ou vocês ficavam nas colocações Incomodar, a gente incomodava, né? A gente era bom nisso. Vocês eram bom, cara. Então, assim, queria que vocês comentassem aí, primeiro, pra galera que não conhece, o que que é um hackathon, né? Qual que foi o primeiro hackathon que vocês fizeram? E se vocês podem falar aqui qual que era por que vocês ganhavam tanto hackathons, né? O que vocês tinham de diferencial, né? Com certeza tinha um processo aí, tem um método, né? Sim, sim. Bom, vamos lá. Resumidamente, o hackathon ele é uma maratona de programação. Nem sempre só de programação. Às vezes pode ser de ideação, enfim, depende do formato do evento. E normalmente, né, o formato raiz, original, ele é virado ali 24 horas, né? Então, às vezes começa numa sexta-feira, às vezes no sábado e acaba no domingo.
Aí a galera é movida à base de pão de queijo, pizza, energético, café, fica virado 24 horas lá, mas o principal objetivo do evento é fomentar a inovação e com toda a parte do ecossistema de tecnologia. Então, por exemplo, a gente pega um desafio real da sociedade ou das empresas, eles passam para os participantes, e os participantes, dentro dos quesitos de avaliação e tudo mais, desenvolvem uma solução. Inovação, mas não no sentido de criar algo do zero. Às vezes, pegar alguma coisa que já está pronta e melhorar para se encaixar dentro daquele cenário. Então, o objetivo é esse, é juntar um monte de programador, um monte de gente de design, por exemplo, área de negócio, colocar todo mundo numa squad mesmo, num time multidisciplinar, cada um com ideias diferentes, com pensamentos que, de certo modo, vão se convergir em algum momento e colocar uma solução para rodar. Existe algumas startups que saíram de hackathons e é um espaço para aprender bastante. Então, para quem não tem experiência com desenvolvimento, é uma oportunidade para entrar na área de tecnologia, porque parece ser... portfólio, né? É engraçado, né? Porque as empresas às vezes querem contratar pessoas para uma vaga que não requer muita experiência, mas quer que essa pessoa tenha experiência. E aí não tem como você ingressar no mercado, acaba sendo uma barreira às vezes. E o Hackathon ele te dá uma experiência completa de um projeto, de uma esteira de desenvolvimento, sabe? Eu acho que a gente, nos hackathons, a gente cobriu bastante gap da nossa trajetória profissional, Sim. né? Então, eu acho que durante os eventos a Vocês gente... encurtaram muito caminho. Exatamente, a gente estressava tanta coisa, e quando chegava no dia a dia, aquilo se tornava fácil pra gente. Então, acho que assim, Sim. a gente evoluiu em termos de senioridade, de diversos aspectos, muito rápido. Então, por exemplo, às vezes tinham... eu lembro que 8, 9, 10 anos atrás, assim como no começo a IBM estava fazendo chatbot, né? Tinha o chatbot, o Watson lá e tal, 10 anos atrás. Eu implementei, né? Na primeira empresa que eu trabalhei com PHP, mas eu tinha aprendido isso nos hackathons. Então, assim, coisa que agora, pô, é bom, bots e tudo mais, lá atrás a gente já tava fazendo, por quê? Porque a gente já experimentava nos hackathons. Pô, trabalhar sob pressão, pô, ir no limite, a gente ficava 40 horas acordado, Tem sabe? uma coisa mais do que pressão pra você fazer um projeto Cara. do zero Em em 40 final de horas. semana. E de algo que você às vezes nem conhecia. Assim, Mercado que você nem sabia que existia. de advocacia, coisas que a gente nunca tinha mexido na vida, combustível, assim. Essas experiências também ajudaram a gente bastante na nossa carreira. Eu acho que essa pluralidade, né, que a gente tem, eu acho que é bacana também por causa dos hacks, porque a gente já participou de hacks de Sim, muita coisa, cara. Tipo assim, uns hacks que às vezes, sei lá, enfim, mercado financeiro, De tudo. varejo, pô, a gente ganhou da Raizen, dos postos Shell, tipo assim, vários, né? Eu acho que assim, às vezes a galera mais nova que tá começando a entrar no mercado de tecnologia, às vezes já ouviu falar de hackathon, mas assim, pô, meio difícil de encontrar, né? Mas a gente vem de uma época que tinha Era bombado. 3 hackathons, 4 hackathons no final de Você semana, ganhava, né? assim, de prêmio. Eu já participei de um já, mas não era muito minha pegada, não, porque eu já trabalhava, já tava. Que na época a gente era molecão, não Tava... tinha responsa nenhuma. Cara, assim, tipo, de prêmio bacana mesmo. A gente ganhou o MacBook, iPhone 10 na época que tinha lançado, ganhamos dinheiro, na grande maioria eram uns cheques grandão. Era assim. engraçado, né? Você tirava Cara, umas fotos lá, parecia que tava no Faustão, assim. De uma galera que ficava falando mal de hackathon, e eu não concordo muito, porque eles falaram, Mal? tipo assim, no sentido, os moleques vai pra lá, fica 2 Exploração, dias, né? E aí as empresas vai lá e, tipo, pega a ideia deles e paga lá, tipo, um MacBook pros caras e tá tudo certo. Só que aí, se a gente... A gente era da hora, não tinha dinheiro, tinha um puto. Não, exatamente, mas pensa bem. Se você for pensar, tá bom, os caras foram lá, ficaram 2 dias lá comendo pizza. Se eles tivessem essa mesma ideia e fossem fazer sozinho dentro de casa, ia evoluir Não ia pra alguma fazer coisa? nada. Não ia, tá ligado? Tá comendo Cheetos jogando LOL. Exatamente. Eu sempre penso, quem executa, né? Quem executa que merece o mérito. Se todo mundo que participou do hackathon e fizesse aqui, vamos fazer o negócio, primeiro que não ia nem ter por onde começar, porque a ideia surgiu, na verdade, não de vocês. Eles deram, a gente precisa resolver isso. Vocês nem sabiam ainda que precisava resolver isso. É isso. Vocês idealizaram ali na hora, porque eles falaram o que vocês Eles te precisam deram todo um contexto para que você Exatamente. chegasse nessa solução. Beleza, e mesmo que se você tivessem, o que vocês precisam resolver? Vocês iam conseguir colocar isso em prática, investir dinheiro,
colocar a capital no I. É isso, esse é só a outro ideia ponto. não vale nada, né? Exato. O Esse negócio é é a execução. né? Não é só também programar, não é questão de tecnologia que você está usando ali. Você tem que ter todo o processo de você apresentar a ideia, fazer pitch. Sim. É o design, é a Uma programação, coisa é trivial. No venda. final você tem que vender, porque você pode fazer uma coisa incrível. Se no final você vender errado, acabou. Acabou. Se você não Você convenceu, gastou acabou. 24 horas Tem pra nada. uma história bacana no hackathon. Então a gente participou de muitos. O primeiro hackathon seu foi do Castelo, né? Não, o primeiro hackathon meu foi o Blue Hack, Blue Hack. tá? Que não tinha nem prêmio. Eu não lembro ao certo qual que foi o meu primeiro hackathon. Foram muitos. Mas né? depois foi do Castelo. A gente participou de muitos. E aí, beleza, a gente começou a participar e começamos a ganhar. Só que assim, de verdade, a gente trabalhava, era desenvolvedor, até que ganhava relativamente bem, mas a gente não tinha dinheiro, né? Só que a gente tinha sonhos. Eu lembro que no hackathon da Raizen, eu tinha comprado um carro, e aí eu queria trocar os bancos dele. Aí Caramelinho. eu queria o banco caramelo do carro. Falei, não, quero trocar. Só que eu não tinha dinheiro para trocar os bancos caramelos. E a gente ia participar desse hackathon da Raizen. Eu falei pro Augusto, mano, a gente vai ganhar esse hackathon. Falei, vamos. Eu falei, mas acabei de trocar os bancos do meu carro, passei no cartão, tem que pagar. Ele pagou o bagulho contando que ia ganhar um hackathon. Aí, beleza. Aí a gente participou. Aí, Foi na fome. não, cara, tinha que ganhar, não tinha dinheiro pra pagar. Troquei os bancos do carro, ficou top. Mas tinha que pagar. Aí a gente foi pro hackathon. Aí, beleza. Era o hackathon da Raizen, né? Aí eu lembro que a gente tava no processo de ideação ali, já chegando no final do primeiro dia. E aí, assim, as ideias que vinham eram puta ideia merda, assim. Aí, tipo, não, tem que refazer o posto tal, não sei Ele o quê. falava, eu não queria nem olhar pra cara Aí, dele. aí Ele falou o assim, Augusto falou assim, pô, cara, na moral, você tem que pagar o bancão do Golfão, mano. Você tem que dar o jeito aí, que essas Te ideias vira, merda aí velho. a gente não vai ganhar, não. Aí, pô, a gente falou, tal, não sei o que, não sei o que. Aí a gente teve a ideia lá do CarPlay lá. pagar Cara, as coisas do posto direto com voz, assim, pelo aplicativo tipo, da Shell. por exemplo, você tava no caminho de casa no Waze, você fala assim, pô, preciso de uma Coca-Cola. O Waze já configurava, já mandava pro Shell, ele já emitia a notinha, a pessoa já tava Pagava. lá, você só passava no posto, pegava e ia pra casa. Caralho. Só que, cara, a gente fez tudo isso funcionar. Tipo, saindo a notinha da A gente da fez o mentor. impressora. Cada time tinha um mentor exclusivo da Raizen. Desconectar isso no CarPlay. Não, A gente fez um aplicativo. Ah, tá Simulando, né? A gente fez o cara, falou assim, ó, cara, a gente precisa de uma impressora de nota. Aí o cara assim, bom, beleza. É pra quando? Pra agora. E aí tinha um desenvolvedor nosso que ele nunca tinha desenvolvido com a linguagem de programação que era exclusiva daquela maquininha. Protocolo, né? Que tem. O mentor saiu, sei lá, 3 horas da manhã e já volta. Catou o carro, quando foi, sei lá, 4h30, 5, ele voltou com a maquininha. Pá, e a bobina. Que da hora. Plugou no PC, aí o moleque lá que tinha crânio, o Bidu, né? Tipo o Catou, Jairo da vida. tipo o Jairo, é mesmo nível. Começou, saiu a maquininha impressa. Aí eu acho que nesse daí eu fiz o aplicativo, né? Fez o aplicativo. Fiz o aplicativo, integrou com isso daí. Só que, cara, a gente fez um pitch perfeito. Aí, tipo assim, aí o cara lá, eu não sei porque ele tinha uma campainha nas coisas dele. Não, era o Júnior. Ele tinha aqueles negócios que você ficava passando. É tipo meio de meditação, sabe? E aí ele Você fazia fica passando uma madeirinha em volta e fica. Ah, tá. Aí você plim, bate assim. E aí era tipo isso, aí a gente a fez campainha do negócio. abriu o Waze, aí tudo isso funcionando, abriu o Waze e tal, não sei o que, emitia a notinha, plim, chegou o pedido, pegava a sacolinha com 2 refrigerantes, entregava e tal. Aí na hora que chegou as dúvidas técnicas, né, tiveram alguns questionamentos, a gente respondeu, aí finalizou, eu falei, Banco do Golfão pago, vai ganhar. Não, no meio da apresentação, os jurados já estavam aplaudindo já. Já tava, gostou. Aí a gente falou, puta, E pagando. foi em dinheiro esse prêmio desse. Esse foi um MacBook. MacBook. MacBook Air. Que aí, tipo, na mesma semana eu vendi, aí paguei um. E, cada um e- ganhou e um, foi pra cada um frente ganhou essa um. ideia? Cara, não. Não sei. Eles devem ter pegado alguma parte Mas dessa pela gente- solução e implementado. O que a gente em tem de alguma ideia coisa. boa aí de hackathon que a gente já fez é insano, assim. Então, E o processo? O que faz, o que fizeram? Acho que a gente já tem um ponto identificado aqui. Vontade. Vocês entravam, vocês não estavam. Era brincadeira, mas não era pra vocês queriam ganhar. Então, são várias fases, eu diria assim. Porque no começo, eu acho que a motivação principal era conhecer as pessoas, conhecer principalmente as empresas, porque, por exemplo, a IBM organizava. Então, estar inserido dentro desses lugares que, por exemplo, o primeiro hackathon que eu participei, eu estava descendo a Tutóia, eu olhei a IBM e falei assim, um dia eu quero trabalhar nessa empresa. E sei lá, depois de 3, 4 anos eu estava trabalhando lá na IBM. Então, no início era isso, era foco
fome de você querer entrar no mercado de tecnologia e trabalhar numa empresa boa. Depois começou a absorver o conhecimento. Aí você começa a olhar para o lado e ver que tem times bons, pessoas que manjam demais, aí você já começa a querer focar em aprender a mexer com coisas diferentes. Uma vez que você já começa a atingir esse nível, que você já, na sua carreira, já atinge uma senioridade, você começa a querer focar nos prêmios. Aí você já começa a listar os hackathons que pagam mais. O que paga pouco, você divide por cabeça, tipo, é de 5 mil reais. Você tem 5 pessoas no teu time, aí você começa a colocar quanto é a sua hora, não vale a pena. Mas assim, eu acho que o Kevin quis perguntar era qual que era o segredo para ganhar tantos hackathons, O que né? fez vocês ganharem tantos hackathons, né? Então, igual eu falei, eu já identifiquei o Ah, primeiro ok. ponto. Você chegava com sangue nos olhos, É. né? Você chegava com um fator, Não, essa era a motivação, pra chegar lá vocês e tinham um fazer fator. ganhar. Vocês tinham um fator em comum, mano, quero crescer, quero estar ali. Então, tipo, não era uma brincadeira do final de semana. Era, mas, tipo assim, Sim. era uma brincadeira que, querendo ou não, vocês faziam com vontade. Eu acho que assim, tem alguns hackzinhos que a gente tinha. Então, assim, primeiro que a gente tinha que ter uma boa ideia mesmo para resolução daquele problema, beleza? Sim. Então, acho que isso a gente batia muito e a gente começou a identificar que, a gente precisa ter uma ideia boa para resolver. A gente chegava, Combinava legal a ideia. Exato. a gente chegava com a solução boa, desenvolvida, mas não ganhava porque a ideia não estava legal, Exato. sabe? E aí, o segundo ponto é como a gente impressiona os jurados. Então, por exemplo, a gente era uma máquina de desenvolver desembestada. Então, cara, a gente desenvolvia muito rápido as coisas. Então, vamos desenvolver um aplicativo aqui que faz isso, isso e isso. A gente fazia. Só que a gente só não fazia o aplicativo e colocava uma demozinha ali na tela. Não, a gente saía plugando no celular de todo mundo aquele aplicativo. Publicava na O loja jurado do já Google. começava, a gente falava oi, o jurado já tava com o aplicativo na mão testando ali. Então, os caras desenvolveram isso aqui agora. Então, assim, a gente realmente buscava impressionar os Não era jurados. só a telinha. não. Não, já chegava distribuindo um aplicativo, o jurado falava, que isso? O primeiro Tal, não sei ponto que a gente identificou foi realmente a ideia. A gente viu que se deixasse a ideia, igual ele falou, amarrada ali certinha, dava certo. O segundo ponto a gente começou a participar de tanto hackathon que a gente via que às vezes a galera chegava com uma aplicação web, mocada, chegava com, por exemplo, só com PowerPoint, com essas coisas. E aí, a gente olhava no regulamento, que é outro hack, olhava no regulamento e a gente jogava com ele debaixo do braço. O que vai ser avaliado? Isso, isso, isso. Aí a gente começou a perceber que ao fazer os pitches, o que causava mais impacto, por exemplo, era ter os aplicativos publicados na loja do Google, que todo mundo que estava assistindo podia baixar. mesmo, a gente chegava a publicar na loja do Pagava Google. o dólar lá e Tempo de- publicava. Cara, Deploy de é o que eu tô subir. falando, os Acima caras da risca, rodavam né? insanamente, assim. Chegava Só no Google, é porque se tivesse subido. Não, na época. Demorou uma semana. Mas tentamos. A gente tentou. Mas não deu certo. Mas é isso, a gente tentava de todos os meios impressionar. Então a gente pegava o regulamento debaixo do braço, sabia, não, eles vão questionar isso. Viabilidade do produto, monetização. Então, assim, a gente pegava tudo. Então, na hora de apresentar, e é isso, novamente, a experiência, a jornada, né? Então, como a gente já tinha participado de muitos, a gente já sabia exatamente como que era o caminho a ser feito. A gente chegava até mesmo a entender quem eram os jurados, alguns já divulgavam para entender o que a gente faria para ele gostar. Então, por exemplo, às vezes uma cor, às vezes dá um exemplo, por exemplo, faz um storytelling baseado no exemplo que aquela empresa daquele jurado trabalha, Aí sabe? sente, ele vai lá e já. Então, assim, tem toda uma estrutura ali para fazer. Legal. E aí, o que ajudava bastante é que a gente tinha um monte de ideia e a gente era muito qualificado para conseguir fazer. Então, assim, tinha muita. E aí eram as panelas que a gente fazia. Então, a gente montava com a galera que sabia fazer e aí o resultado ficava muito bom. A galera É começou a odiar a gente, porque que acontece? De um determinado momento, não satisfeito em participar e ganhar alguns, porque também é muita soberba falar que a gente ganhava todos. A gente Não. participou de mais de 50 hackathons e, não, sei lá, se ganhou 20 por aí, Deu foi metade, tá bom. metade. Não. Metade, Não, muita coisa. todos- Ok, mas pelo número, só que aí não satisfeitos com isso, tipo, já de chegar lá e ter uma probabilidade alta, porque a gente já tinha meio que um template de aplicação, de back-end, de front-end, de Pra pitch, subir. já tudo que a gente tinha uma probabilidade alta de sucesso para poder fazer em cima. A gente desenvolveu o Katosse Hub, que foi o grupo de amigos que a ideia foi inicialmente usar o Katosse. Por isso se chama Katosse Hub. Eu lembro mesmo. Todas as pessoas Me conheciam o colocaram Katosse. no grupo uma então vez, eu saí no mesmo dia. Aí me colocaram de novo, eu saí de novo. Aí colocaram de novo, eu saí de Esse novo. hackathon era sempre as mesmas pessoas? Vocês eram um grupo? Então, aí a gente formou Uma esses. squad, cara, na época. E aí, o que fazia? O nosso objetivo no hackathon não era ganhar, era pegar os 3 primeiros lugares.
Todos A gente, nós. a A gente gente tinha com a começou. mesma camiseta, todo mundo, a gente tinha uma camiseta e o objetivo era monopolizar o negócio. Era todos os lugares. a Eram gente vários conquistar. times, né? Então a gente se fechava às Cara, vezes era numa uma sala sorte, e os era- times se ajudavam. A gente ajudava um com a ideia, falava, ó, isso aqui tá uma bosta, faz desse jeito. E a gente já tinha uma percepção de que Chegaram vocês a queriam pegar pódio. os 3 não, mas 2 a gente conseguiu. Então sempre tava no pódio. Não, esse daí que a gente conseguiu o primeiro e o terceiro, né? Que foi o que o Ian que vai vir aqui conversar com vocês, eles conseguiram o primeiro, que era a Catástrofe Hub, e a a gente gente o terceiro. E nesse hackathon em específico, de verdade, a galera, o time tava meio mesclado lá e tinha uma galera que não queria fazer nada. Aí eu lembro que eu falei assim, pô, tá bom, eu vou pensar aqui numa coisa aqui que eu sei que a galera vai gostar mais ou menos tal. Eram 27 equipes, a gente ainda ficou em terceiro. Tipo, e não era uma ideia maravilhosa. Muito ruim. Era tipo um negócio meio ruim, só que eu sabia o que ia agradar. Mas vamos aos pontos de insight aqui, então, ó, do que vocês falaram aí. Primeiro, vocês mapearam o processo. Então, vocês sabiam exatamente quais eram todos os pontos do hackathon, leram o Isso. regulamento, vocês sabiam que os jurados iam questionar, vocês se anteciparam nesse ponto. Segundo, vocês tinham body plate. Então, vocês tinham template para front, template para back, template para subir uma... Template assim, né? Configuração, né? Sim, sim. Sim. Configuração, body plate. Facilitava. Então, vocês tinham body plate. Então, isso já agilizava o trabalho. Terceiro, vocês focavam muito na ideia. Então, Sim. vocês refinavam muito bem a solução para ter uma ideia. Antes de realmente- começar a fazer qualquer coisa, isso aí. Então, vocês gastavam tempo na ideia. Uma semana antes de começar, a gente já tava fazendo, Já batendo em estavam cima. refinando a ideia, já pensando nas possíveis soluções que poderiam Isso. ter dentro do mercado. Então, vocês estudavam o mercado, né? Sim. Iam para cima do mercado, né? E eu acho que quarto, vocês montaram uma equipe multidisciplinar. Isso, Sim. qualificação técnica. A galera era muito Então, boa. vocês trabalhavam com uma galera boa. Sim. Uma galera que queria fazer e cada um sabia muito bem seu papel no barco ali, né? No começo, às vezes, a gente tinha. Os times no máximo eram 5 pessoas, a gente tinha 5 pessoas. Aí, conforme a gente foi pegando entrosamento e as coisas foram andando, nos últimos hackathons que a gente participou, era eu, Catócio e o Jairo só. E aí A eu gente acho foi legal. diminuindo. A gente comentou aqui de Dividir mais o encurtamento. prêmio, né? A gente comentou de encurtamento de carreira, né? Porque olha só, vocês têm quantos anos? Você tem 28? 28. 27. 27. 28, 27. Vocês são novos pra caramba. Vocês começaram, a carreira tem pouco tempo. Só que, como vocês pegaram, vocês teve 50 experiências, como se fossem 50 experiências em corporativo. Vocês pegaram basicamente 5 anos de mundo corporativo, em diferentes nichos, Sim. enxugaram tudo Sim. em vários finais de semana, construindo esses 4 pilares aqui. Isso é uma pura verdade, cara. E aí pensa tudo isso daí sem dormir. Você tem que dormir. Essa é a pegada, tipo assim, porque você E vai agora no você seu falou. limite. E agora você falou, você chega no ambiente real, você já tá naquele pique. Sim. Então o cara te dá uma task 2, você debulha aquilo. Às vezes no trabalho a gente recebia as tasks, na época que trabalhava assim com desenvolvimento, com sprint e Na tudo época que mais. trabalhava, hoje ele não trabalha mais, você viu, né? Ele falou, né? Na época que a gente Na época que ele trabalhava, trabalhava. Eu trabalho ainda. Tá fazendo um corte aqui do que eu falei, ao vivo. Na época que eu trabalhava com desenvolvimento. Entendi. A gente, às vezes, fazia o mapeamento da sprint de quantas coisas cabia, né, na sprint. Aí no começo ia mais devagar, aí sim, dava aquela vagabundada e tal, demorava, enrolava pra fazer, porque sabia que no hackathon a gente fazia em 24 horas. Então se eu catasse, sei lá, 3, 4 dias antes de finalizar a sprint, eu matava ela inteira. Bom, Então, o Augusto tá tinha falando porquê. por ele, eu não fazia isso aí não. Não fazia o que você fala, mesmo, O mentira. cara tá falando por ele, né? Então, assim, cara, mas pensa o seguinte, né? Pô, vocês tiveram a melhor primeira experiência possível. Então, quando vocês chegaram no mercado corporativo, vocês já estavam muito maduros. Sim. Cara, Com é isso. entrega, com prazo, com pressão. E outra, querendo ou não, o hackathon também ele dá essa desenvolvida em você saber fazer o seminário, saber perguntar, fazer as perguntas certas e saber responder as perguntas certas também, né? Não, e Isso aí, faz total diferença também. e essa é a estrutura da jornada, né? Então pensa que, pelo menos pra mim, em termos de carreira, né? Eu com 17 anos já sabia o que eu queria fazer. Com 20 eu Aham. já era vencedor de vários hackathons dos caras. Então pensa tudo isso, Sim. assim. Isso é muito bom, né, pra jornada, E né? acho que a pressão é fundamental, porque a galera hoje, por exemplo, que não tem essa experiência, no trabalho, às vezes, dependendo do que você está fazendo, você sofre uma pressão ali, às vezes você tem uma cobrança mais forte e faz parte do processo. Leva pro Só que- pessoal, né? Às vezes você não está acostumado, então acaba levando pro pessoal, e a gente se cobrava de um jeito absurdo, sem limite. Sim. Então, Nenhum. dentro da empresa tem um limite. E aqui com a gente, na Squad, era briga, xingava e falava coisas, tipo, que dentro da empresa, no dia a dia, você não vai enxergar. Processo Então, trabalhista. assim, No, claro. no trabalho hoje, é ruim isso, mas eu trabalho melhor sob pressão.
Você gosta da loucura, né? Tá, sei lá. A minha performance é onde eu adquiro a melhor performance é na pressão. Cara, eu também falo a mesma coisa pro pessoal, assim, eu, por exemplo, prefiro trabalhar em cenários de caos, tá ligado? Eu não sou o tipo de pessoa que consegue pra pegar task. Pegar task, trabalhar e do início, eu gosto de pegar o caos e ver o bicho pegando, assim eu consigo trabalhar. Isso é loucura, é coisa de maluco isso aí, mas é verdade. É isso aí. Depois que você falou pra mim que faz terapia com chat GPT, filho, eu... Não, falou pra mim, eu uso o chat GPT pra fazer terapia. Eu falei, Aí é foda. Aí, cada, né? Cada esquizofrênico com suas maluquices. Com essas maluquices. Bom, tem um ponto aqui, ô Catossi. Essa trajetória sua empresarial aí, tem uma coisa muito legal que eu queria que você comentasse aqui, que é o seguinte. Quando a gente vai empreender, a gente tem um fator chave, que é venda. Uhum. Pode ter a melhor ideia, a ideia boa, a ideia ruim. Se não entra o dinheiro, a empresa não acontece. Uhum. Dentro dessa trajetória sua aí, o que te fez te tornar um bom empresário? Qual que foi a virada de chave ali? Foi a parte comercial? Como que você lida com a parte comercial, assim? Eu acho que só um adendo pra gente pegar ainda um gancho do assunto anterior, eu acho que essa parte comercial, os hackathons ajudaram bastante, porque a gente tinha que fazer um pitch no final de vendas. Então, acho que os hackathons, eles auxiliaram pra caramba no que eu faço hoje em dia. E em termos de perfil, eu sempre fui um cara um pouco mais do backstage. Então, assim, quando a gente fala de pitch, eu sei como executar um pitch perfeito. Mas muitos dos pitches que nós fizemos, a maioria o Augusto que fez. Você Mas apresentava. o Augusto que apresentava, mas a gente juntos ali, a gente debatia qual que era o melhor cenário. E isso acontece também hoje dentro da empresa, né? Então, embora eu exerça em alguns momentos esse papel comercial, eu não sou o cara comercial. Então, eu sou o garoto propaganda da System Frame lá, mas eu não sou o cara comercial. Você não está envolvido nos eu processos. executo a estratégia comercial a ser feita, né? Então, assim, acho que primeiro ponto, né? Os hackers nos auxiliaram bastante nisso, né? Nesse processo comercial. E eu venho cada vez mais entendendo sobre os clientes, os usuários, os seres humanos, né? O que as pessoas realmente querem, né? E vem tendo uma evolução cada vez maior, né? A identificação de público, de mercado e tudo mais. E aí, para conseguir fazer tudo isso, eu me apoio em muitos mentores, né? Então, durante toda a minha jornada, agora ainda muito mais como empresário, eu tenho várias pessoas que têm as experiências já de, pô, eu já tentei isso aqui, não deu certo, já tentei isso aqui, não deu certo, já tentei isso aqui, não deu certo. E a gente vai estruturando, né? E o hackathon, e aí trazendo um pouco, ele faz a gente ser fora da curva. Então, eu vou dar um exemplo claro que a gente está implementando. A gente, hoje na System, a gente tem um produto que é o NOC, o monitoramento lá dos dispositivos de rede. E quando a gente fala que eu quero vender uma infraestrutura, eu vou... Qual que é o meu público, né? Então, eu vou procurar diretores de empresa, né? E geralmente, o óbvio, através do LinkedIn. Então, eu vou fazer um outbound através do LinkedIn para tentar fazer essa prospecção. Esse é o padrão. Só que eu conversando lá com o time e tal, eu falei assim, pessoal, esse negócio de viralizar vídeo, TikTok e tal, não sei o quê, vamos fazer uns vídeos aqui e começar a testar? Uns vídeos nada a ver aqui, falando tal, pô, você quer testar isso aqui e tal, não sei o quê, as telas de fundo tal, não sei o quê, a operação tal, não sei o quê. Vamos rodar uns ADS em cima disso daí. Pô, quando você fala do mercado corporativo, empresa de infraestrutura de TI, tipo, isso daí não é o que vai, não é o foco. Tá começando a vir leads. Então a gente testou e tá começando a vir leads e a gente tá começando a converter. A gente já tem algumas reuniões marcadas específica desse processo. Então, pô, a gente Vídeos tá... de TikTok, né? Conteúdozinho, né? tipo, 30 segundinhos ali, pessoal, se vocês querem aqui ter um trial do NOC e tal, não sei o que, não sei o que. Pô, é isso. E eu acho bacana que, beleza, embora eu tenha tido essa ideia, com certeza eu tive essa ideia baseado em experiências que eu venho adquirindo, seja consumindo conteúdo, seja participando de cursos, enfim, do geral. E eu acho que tudo isso, esses insights, é tudo de experiências que eu já tive. Então, desde a época lá da ótica, que eu tive que entender o público final ali, varejo mesmo ali, pô, pessoal que vai numa loja, até pô, o segmento mais corporativo, que é um público mais diferente, né? Então, acho que, no Mas geral, tem é que ter isso. o garoto propaganda da ótica? Cara, sim.
Você não viu os vídeos? O óculos Juliette. Tem os vídeos ainda? Tá na rede? Ou você tinha... Não sei, tem que dar uma Tem que dar procurada uma aí. página lá. Mas você tinha que ver, cara. Não, acho que uma coisa que ele não comentou é que uma época da vida dele, ele vendia carro também. Aí eu Isso vi aí é antes do... Cara, Isso também, Isso cara. é antes do Renato carro? Leal, É Não, durante. Ah, tá. Durante. Já tava- Teve esse negócio que eu tive também. Os carros de leilão. É o seguinte, tirava- aqui a gente tá recebendo hoje, ele tá com o secretário e tal, a gente tá recebendo ele na planta aqui. Porque do jeito, na velocidade que ele tá aqui, daqui 5 anos ele vai estar Flávio Augusto aí, entendeu? Não, esse é o objetivo. São pessoas ali, eu gosto do Flávio Augusto. Ele tem um livro, não sei se vocês já leram, Ponto de Inflexão também, você é louco. Ali, cara. São inspirações. Acho que o objetivo é esse. Você fez G4 conseguir. também, né? Eu faço parte, o G4 ele é uma empresa, eu faço parte do G4 Scale. É uma segmentação lá que é como se fosse um mastermind de troca de experiência entre empresários, né? Então, assim, eu pesquisei alguns, então hoje tem um monte de coach aí com vários cursos aí disponíveis. Eu dei uma pesquisada, participei de algumas introduções. E me pegava bastante o formato que cada um fazia. Então, assim, tinha uma galera que era mais na parte religiosa, tinha uma galera que era mais de dancinha, tinha outra flecha no peito, quebra tal. Puta, isso não Na me moral. pega, sabe? Isso aí não. Coach, velho. Isso aí não. Viu? Então, daqui a pouco você tá lá no Instagram, lá, ó, galera, 5h30 da manhã, 5h10, né? Fazendo um cardiozinho, né? Fazendo um cardiozinho na bike, lendo um livro. Eu acho que tem algumas questões de rotina, beleza, mas essa parada de ou religioso ou dancinha, isso não me pegava. E aí, eu não conhecia o G4, eu participei do G4 Valley através do convite do meu sócio, João, da Ótica. Eu participei, e aí ele tava vendo o G4 Scale pra entrar nesse Mastermind, né? E aí, pô, ele tava meio que já fechado ali. É bom mesmo? Você chegou a... Então, aí eu entendi o que era a experiência e o que eles ofereciam. Aham. E, cara, eu me surpreendi pelo conteúdo e pelo formato que eles fazem. Então, assim, a gente tem 4 encontros durante o ano, né? No mínimo, né? 4 encontros, que são 2 dias. Um é um curso direto, e aí, por exemplo, agora, semana que vem, eu vou ter sobre processos, gestões e pessoas. Então, um curso de dia inteiro, pessoas referências. Depois eu tenho uma mentoria, né? Que é um bate-papo com pessoas super experientes do mercado. A última que eu tive foi com o Bernardo Carneiro, diretor de M&A da Stone. Top. Então, assim, gente boa pra caramba. E também uma board meeting, que alguém de alguma empresa traz um problema e a gente propõe uma solução. Então, por exemplo, a que eu participei, a board meeting, eu não trouxe o problema. O cara trouxe um problema e ele falou sobre marketing, né? Uma dica que eu dei lá é que a gente fez a incorporação do marketing. Em vez de usar uma agência, a gente trouxe o marketing interno dentro da System e tem tido muitos resultados positivos. Então, eu trouxe essa experiência e falei, pô, bacana, hoje eu uso terceirizado, tal, não sei o que, não sei o que. Então, essa troca é muito bacana. E também, mensalmente, a gente tem no mínimo uma visita em alguma operação de uma empresa. Então, por exemplo, eu já visitei recentemente eu visitei o H2Bet, conheci a operação de como funciona. Pô, os caras têm 600 funcionários, faturamentos bilionários aí, não sei quantos bilhões, mas muito alto. Então, pô, eu conheci a operação de perto e entendi como é que funciona uma operação de games aí, enfim, do Tigrinho da vida aí, como que funciona por trás isso, né? Sim. Dentre outras empresas que a gente já vem conhecendo. Agora, na semana que vem eu também vou na Alice, né, que é aquela de plano de saúde. Então é isso, pô, é uma puta experiência, uma puta troca. E, cara, é inevitável. Vale a pena pra caramba, É então. inevitável que nós somos novos e que a gente tem muita experiência a ser vivida. E o que, pelo menos, para mim, acho que pro Augusto também, a gente fez durante toda essa trajetória, além de virar noites e tudo mais, é aprender com pessoas mais experientes. Então, a gente troca muita experiência com a galera que tem uma puta experiência para eu não ter que viver algumas coisas. Algumas coisas a gente tem que viver, é inevitável, como eu tive experiências ruins com a sociedade, mas tem coisas que, puta, eu conheço uma pessoa e falo, putz, cara, vai nesse caminho não, que isso aqui não é bom. Então a gente troca bastante isso. Eu já fiz isso, ó, às vezes você pode até seguir o caminho, né? Mas se você souber as merdas que o cara passou, você não claro. você não passa pelos mesmos problemas, né? Você Exato. pode passar por problemas diferentes, mas menores, né? Pô, acabei de Esse é o dar a dica principal. da franquia aqui pra vocês. Se alguém me oferecer uma franquia de óculos... De óculos, ó. Pera aí. Com retorno em 7 meses, 8 Payback em meses. 8 meses? Pô, Paybackzinho em 8 isso, payback em 8 meses, cara. é a troca de experiência, sabe? Boa. E o Augusto, cara, vamos falar do arquiteto de soluções, cara. Assim, de front para back, ok. Tá todo mundo ali no mesmo, só troca as ferramentas ali, né? Os parafusos Sim. é diferente para apertar.
mais de back. Tudo bem, ali infra tá muito próximo de back, né? Mas hoje, assim, no seu dia a dia, cara, o que você teve que estudar, assim, que você falou, porra, isso aqui me saiu um pouco da caixa, assim. Eu acho que eu vou contar até um pouco do processo para entrar nessa parte de infra, né? SRE, né? Que você passou por arquitetura. Arquitetura é SRE, né? Que você tá. Sim, antes de atuar como SRE, eu era 100% focado em arquitetura de nuvem, né? E aí entra um pouco do que a gente estava conversando, né? A gente organizou um evento na Oracle pelo Nerdzão, que é uma comunidade de tecnologia, e eu queria fazer um evento de cloud, porque na época era um tema que estava muito em alta e eu sabia que ia lotar. Aí eu conheci uma pessoa, que é o Wellington Rosa, que trabalhava na Oracle, e aí eu falei assim pra ele, cara, você trabalha lá, será que a gente não poderia fazer um evento de cloud? A Oracle tem cloud? Acho que ia dar match, né? Ele gostou da ideia, aí chamei o Catos nem era da comunidade, mas sempre estava envolvido para ajudar a gente. E aí a gente fez um baita evento, lotou, deu mais de 100 pessoas, e aí um dos palestrantes, depois de anos que eu tava na IBM, ele lembrou que no coffee break eu tava falando sobre hackathon, sobre essas coisas, aí ele me mandou mensagem. Falei assim, Augusto, tenho essa oportunidade. Eu falei, não, pô, eu tava na IBM bem exausto, eu tinha mudado de área, tinha recebido 3 aumentos, tipo, dentro de 6 meses. Tava muito bem, tava como Sim. responsável por uma solução global da IBM, então tava muito bacana. E aí foi aí que eu entrei na parte de arquitetura em nuvem. Aí a entrevista com eles foi muito interessante, porque como desenvolvedor, a gente consome muita coisa em nuvem. E na época eu não me preocupava em aprofundar nessa parte de provisionamento, de como que eram os bastidores. Eu queria fazer aquela merda funcionar, conectar. Conectava, funcionava, armazenava, então era esse meu objetivo. Aí eu cheguei na entrevista e falei assim, o que você sabe sobre tal coisa? Aí eu falei assim, ó, é o seguinte, eu vou ser bem sincero com vocês, pra gente não ter que prolongar muito essas perguntas. Tudo que você me perguntar como fazer funcionar, eu sei como fazer. Mas agora, se você me perguntar a base teórica disso, de como eu tenho que fazer, qual a melhor prática para configurar, eu nunca fiz. Mas, cara, tá bom, é isso que a gente quer, você tá contratado. Porque, assim como a nuvem também é algo que as empresas estão aos poucos inserindo, os profissionais também estão se inserindo aos poucos. Sim. Então, foi um dos principais quesitos ali, né? Ter a vontade de querer aprender alguma coisa diferente. Então, acho que assim. Aí foi a mudança de chave que você falou, porque a gente está acostumado a programar, a linguagem de programação, e agora quando você vai para a nuvem é gestão, console, Tudo diferente. redes, infraestrutura, assim, tudo num lugar só. E o que eu acabei, assim, de cara, tendo que me aprofundar, assim, muito foram nas certificações de nuvem mesmo. Então, da AWS, Azure, eu não cheguei a tirar da Azure nem da AWS, Da hora que você tem. da hora que eu tenho, porque era de O graça, mínimo, né? né, pô? Era de graça. Então, vai saber, né? Era de graça pra mim, eu era Tá funcionário. metendo louco, tá vendendo bem, né? Se for de venda, o cara vende bem, né? Eu já fui vendedor de loja de surf quando eu era moleque. Loja de surf. Pra né? pagar a faculdade. Ó, os dois aqui, né? Vendedor de carro, vendedor de loja de surf, vendedor de óculos, que eu não vou esquecer, cara, esse negócio do óculos aí. Então eu acabei me aprofundando nas certificações, conhecendo um pouco das nuvens e principalmente na automação desse processo, né? Então hoje na B3, então eu migrei, né? Fui aprendendo, me aprofundando nas certificações, só que aí tem o dia a dia. O dia a dia é diferente, né? De você ir lá numa certificação, Fazer pagar tudo bonito. seus $100, decorar aquela provinha, né? E chega no dia a dia, a pegada foi até uma sensação diferente, porque eu, como provedor, meu objetivo era chegar lá, fazer um videozinho mostrando como é que funcionava, entrava na reunião, clica aqui, conecta aqui, funcionou. Quando eu virei cliente, a história ficou diferente. Porque você precisa dominar o cenário por completo, né? Sim. Então, acabou que eu até brinco com o pessoal lá, né, da Oracle. Falei assim, cara, agora é minha vez de encher o saco de vocês. Qualquer coisa que tenha, eu ligo, abro o chamado. E aí, entender o cenário da aplicação e adaptar a infraestrutura, porque não é só você plugar, né? Você tem que pensar no custo, você tem que pensar na performance, você tem que pensar em se der algum problema. Você FinOps lá também ou não? Não, tem uma área específica, mas eu como SRE, além de automatizar toda a etapa da aplicação e facilitar o trabalho do desenvolvedor ali no dia a dia, eu acabo também me preocupando bastante com a parte de FinOps. Então, tem todo um requisito por trás. Exato. Essa parte de nuvem aí, você precisa calibrar muito bem de uma forma que não sobre muito e também que não falte muito, né?
Porque assim, qual que é o grande intuito dos provedores de nuvem? Que você gaste e deixe a torneira aberta lá. Esse que é o grande objetivo, né? E a grande parte da. Deixa a torneira aberta, literalmente, né? Tem aqueles checkbox, que você não desmarca, né? Que você normalmente não lê a letrinha, um labelzinho desse tamanho assim. Ó. Você deseja criar um limite, tá lá, desticado, só que pequenininho, lá no cantinho. Assim, é fácil criar um cluster, Kubernetes, é só Next Finish, É deixa lá. fácil, né? Aí no final do mês você vai ver a conta. Esse conceito hoje é menos, né? Mas tem algumas empresas ainda com esse pensamento que nuvem é caro. Sim, a nuvem realmente é um pouco mais caro. Porque você está trazendo um cenário totalmente diferente, né? Você economiza com a sua parte de infra on-premise, Aham. mas você paga mais para ter uma alta disponibilidade. Disponibilidade, confiabilidade, Monitoramento. Só que o que torna caro segurança. é configurar aquilo. Se você não configurar, se você não tiver um arquiteto, se você não tiver uma pessoa muito bem entendida do que está fazendo, aí sim vai se tornar caro. Exatamente. Uma coisa que muitas empresas também estão fazendo é fazer um multi-cloud com private cloud, né? Sim. E vendors um pouco menos destacados, né? Então a gente hoje tem grandes provedores, a gente tem alguns clientes que utilizam como white label a cloud, né? Então tem uma private cloud que tem uma alta disponibilidade, mas não é 99,999, às vezes é 98,999, mas você consegue diminuir drasticamente os custos, Sim. porque tem essa oferta hoje no mercado. Então, Sim. tem multi-region, né? Então, Brasil, às vezes Portugal, lá no Brasil, mais de uma região, enfim. Tem hoje provedores menores que uma AWS, com a Google, com a Azure da vida, e tem muitas empresas fazendo isso. Até mesmo na System lá, a gente tem algumas estratégias de algumas coisas não tão críticas, a gente vai numa linha de uma private cloud da vida, outras coisas mais críticas na linha da AWS, tudo mais, justamente para conseguir equilibrar. E nessas mudanças, cara, tipo assim, bate na metade do preço do custo de infraestrutura. Cara, eu também já fui front, já fui back, já Ontem, já não, ontem. lá nos primórdios em 2004, o que eu fazia tela também, cara. Não, chamava Webmaster nessa época. Webmaster. Java Web. Tinha nem jQuery, Era mais fácil, era tinha table. nem jQuery, montava uma Dreamweaver, tela table. com table. Mas enfim, Vocês já começaram na modo aqui, ó. Vocês já começaram a fazer front, tudo aqui, ó. Com databyte, não sei o que, você é louco. A gente cara, tinha que fazer quando no surgiu o jQuery, eu falei, caralho, velho, que da hora, mano. Tipo, mano, é um bagulho. Então, assim, eu passei por essas etapas e eu também fui pra infra tradicional. Aí depois, quando surgiu a cloud, eu falei, porra, que massa, velho. Não preciso mais ficar preocupado com VM. Puta que pariu, que negócio chato. Aí comecei a usar os recursos PaaS. Só que aí depois você começa a perceber que o negócio o caldo vai engrossando. Fala, Exato. ixi, eu não posso usar tudo PaaS, não. Tem que voltar um pouquinho pra infra tradicional. Agora eu tô voltando agora um pouco mais pra infra tradicional, mas usando o Kubernetes, que, querendo ou não, aí é o meio termo, né? Isso que você falou é importante, porque tem muitas pessoas hoje em dia que olham para nuvem, assim, já tá ingressando no mercado e falam assim, pô, eu quero trabalhar só com nuvem, né? E ter essa base de desenvolvimento, seja não só desenvolvimento, mas bancos de dados, Sim, infraestrutura, a própria parte de programação em si é fundamental. exatamente. Porque, por exemplo, você faz um sistema de informação e faz a pós-graduação já em cloud, sem nem ter trabalhado de fato especializado numa área. Você vai entrar para trabalhar e vai ter um conhecimento de nuvem, mas quem vai estar rodando a aplicação ali, você não vai ter aquele conhecimento. Exatamente. Então é muito importante você ter uma base e definir Exato. como que você vai começar na nuvem. Cara, o cara que trabalha ali com nuvem, ele precisa conhecer ali os processos do sistema, Sim. entendeu? Assim como Essencial. o arquiteto que está desenvolvendo ali de soluções do software, ele precisa também conhecer os recursos de nuvem para saber onde que cada cenário daquele vai se encaixar com a nuvem, entendeu? Ah, aqui eu vou usar o storage, aqui eu vou usar uma fila, aqui eu vou usar, entendeu? Então, assim, os dois precisam saber um pouco de cada coisa, porque senão o cara fica muito focado ali no mundo dele, não sabe nem para onde seguir, né? Isso mesmo. Bom, galera, estamos chegando aqui no final do nosso programa. Para a gente encerrar aqui, eu queria deixar duas perguntas aqui, né? Para cada um aí. A primeira, pô, vocês estão inseridos em cenários diferentes, né? Você ainda está na parte de tecnologia, o outro aqui já tá andando de jatinho, né? E aí, assim, Augusto, para quem quer seguir carreira dentro do que você está inserido hoje, qual que é o conselho que você dá aí, um roadmap que o cara pode estar estudando, o que ele pode estar, o que ele consegue encurtar aí para seguir a carreira em cloud, em SRE, o que ele pode estar fazendo? E o segundo, para a gente finalizar, tecnologia do coração. Tá, vamos lá.
Acho que para entrar no mundo de cloud, foi o que eu estava até comentando agora. Ter uma boa base. Acho que hoje em dia é muito difícil ter um especialista em alguma coisa. Porque tem muita tecnologia, tem muita coisa nova saindo. Então, às vezes, o primeiro conselho que eu recebi na minha vida dentro, assim, do trabalho, assim, dentro do ambiente corporativo. Eu lembro até hoje, foi assim, um mentor meu lá na época que trabalhava comigo, ele falou assim: Augusto, não adianta você querer pegar essa linguagem, essa linguagem, essa linguagem e querer aprender um pouquinho de cada. Você vai construir um prédio bonito, mas por dentro ele vai estar oco. Ele não vai ter uma estrutura boa, uma base boa. Então acho que a primeira dica para entrar nessa parte de cloud é ter uma base boa, seja ela qual for. Segurança, desenvolvimento, banco de dados, infraestrutura. A partir desse momento, você já consegue se inserir no mundo de nuvem. E acho que a nuvem é agnóstica, né? Então, acho que tiver mais acessível para você. Se aparecer uma certificação de Azure, faz de Azure. Se apareceu de Google de graça, faz a da Google. Acho que o importante é começar de alguma forma. E quando aparecer uma oportunidade para trabalhar em alguma empresa que tenha uma nuvem específica, abraçar e se aprofundar naquilo, né? Bom, hoje um pouco do meu trabalho lá é a parte de SRE, cuidar de automações dos processos, pensar como um todo numa arquitetura. Então, acho que muito disso você adquire com o tempo de experiência, né? Visualizar os projetos, o andamento das coisas. Então, acho que para quem já está inserido na área, é tentar participar de um processo como um todo. É não só ficar dentro do teu nicho ali na parte de desenvolvimento. É acompanhar aquilo, estar mais inserido com o cliente, tentar se aproximar, porque isso, no final das contas, vai ser um conglomerado de coisas que você vai aprender que vai te tornar um especialista dentro desse segmento. Show de bola. E a tecnologia que você não falou? Tecnologia do coração pra você. Aqui te marcou. Tecnologia do coração para mim, cara, Sem ser o chat GPT. sem ser o chat GPT, nem tinha na E um época. cursor. Cara, eu acho que o que me ajudou a entrar no mercado de tecnologia foi o Angular, né? Então, Mesmo depois eu aprendendo um pouco de React, eu vi até seus vídeos na época lá que você dava umas aulas de React. na mesa aqui, não. Você sabe que o Milton foi meu aluno também, né? De certificação Bootstrap, né? Mas o Angular me inseriu no mercado, né? Eu vi os vídeos da Loiane lá. Nossa, a Loiane, cara. Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista. Relíquia. Antes da entrevista, eu entrei no Starbucks lá, eu ficava comendo os vídeos dela. Eu falei, se vocês me perguntarem coisa E ela técnica. ensina bem pra caramba, né, cara? Sim. Loiane. Então, Angular. Angular que foi o que me inseriu e que me pagou as Falar primeiras Oracle e contas. tal. Achei que o cara ia puxar a sardinha Não. da Oracle aqui. Oracle sim hoje, né? AWS. Aí, Oracle. Bom, vamos lá. Catossi, cara, você é um cara que começou dentro da área técnica e tal, virou liderança e hoje você tá mais como uma posição Executiva, estratégica, executiva e empreendedora, né? Para quem para quem quer seguir essa questão executiva, pô, eu quero me tornar um executivo dentro da tecnologia ou não, às vezes tem muita gente que assiste a gente aqui que não é de tecnologia. Para quem quer se tornar um executivo, quais que são os pilares principais que a galera tem que encarar aí para ter sucesso? Porque hoje você tem vários negócios, Aham. você tem vários pratos aí e eu imagino que não deve ser um trabalho fácil segurar vários pratos, né? Então, para quem quer seguir uma carreira executiva, empreendedora, Eu acho que assim, primeiro dos vários pratos, eu não exerço uma função operacional em todas as empresas, né? Então, como eu comentei, a empresa de infraestrutura é meu principal negócio, é onde eu dedico a maior parte do tempo nisso, né? Os outros negócios, existem pessoas que são mais dedicadas neles para que eles funcionem, né? Então, eu tenho papéis importantes em cada um desses negócios, mas não tão dedicados quanto isso, né? Então, acho que isso é importante. Então, primeiro, não dá para abraçar o mundo, né? Então, tem negócio que você vai precisar focar mais energia, tem outros que não, porque se você focar meia boca em cada um deles, não vai surgir, né? Eu acho que assim, quanto à jornada empreendedora, é muito vendido o sonho que se você quer ganhar dinheiro, você tem que virar empreendedor, né? E na prática, não. Eu acho que tem muitas posições, até mesmo cargos executivos, de não empreender e não empreender exatamente naquela empresa, que é possível ter uma qualidade de vida muito boa, né? Então, acho que a jornada de empreender é muito mais sobre o que você quer como objetivo de vida e o que você busca conquistar, impactar e tudo mais, do que efetivamente dinheiro, né? Então, acho que isso é um ponto importante, que uma chave que mudou. Eu não diria que eu sempre tive essa chave na cabeça, mas é uma chave que mudou durante a jornada que eu tive até aqui, né? Que é tornar o dinheiro como consequência. Então, hoje, ser empreendedor é muito mais
uma realização pessoal, efetivamente, do que qualquer dinheiro que eu ganhe com isso. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, primeiro é você ter um propósito realmente que isso é algo que você quer para sua vida, né? E quando eu digo empreender numa escala maior, né? Porque hoje, se eu não me engano, 60% do público que empreende, eu acho que são microempresários que ganham até R$ 3.000 por mês. Eu tô dizendo da próxima etapa, né? Uma coisa é você empreender ali do seu próprio negócio menor, outra coisa é essa coisa maior, porque carrega muito mais problemas e muito mais dificuldades durante toda a jornada. Então, acho que é vontade efetivamente querer fazer aquilo, independente do dinheiro que vem através daquilo, né? Então, acho que essa é uma dica importante. E caso hoje, se as pessoas que queiram fazer isso já trabalhem, eu acho que o melhor momento de fazer isso é em paralelo. Então, achar tempo onde não existe tempo. Então, se você tem vontade de ter um negócio, assim como eu lá no passado tive a ótica, eu era funcionário CLT e eu tive a ótica, e essa operação acontecendo enquanto eu estava trabalhando da minha casa. Finais de semana eu me dedicava mais tempo para fazer toda a parte operacional, financeira ali das coisas. Então, acho que o melhor momento para você fazer é enquanto você está no seu trabalho, empreenda naquele negócio, tenho vontade de ter o meu curso. Então bate seu ponto ali, finaliza o dia e continua na sua jornada ali de empreender. Eu acho que o melhor momento para fazer isso enquanto você tem uma fonte de renda, porque isso vai te dar estabilidade e dar uma continuidade. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas que falam, beleza, eu quero empreender, vou meter as caras aqui, e às vezes ela não está preparada financeiramente para aquilo, e aquele sonho que, por exemplo, em mais um ano seria extraordinário, a pessoa acaba abrindo mão, porque ela tem que pagar as contas dela e ela acaba se frustrando ali. Então, acho que são duas dicas importantes aí. Então, fazer... Não vai empreender sem... Eu já fiz isso também, cara, é uma merda. Não vai empreender sem recurso. Porque você vai, igual você falou, que tem essa ilusão, né? Pô, eu vou empreender. Cara, você não vai ganhar dinheiro, você vai gastar pra caramba, você vai quebrar a cara pra caramba, você vai dever muito até a balança ficar certa. E, igual você falou, é um processo. E se você me permite, a mesma pergunta que você fez para o Augusto sobre tecnologia. É a mesma coisa. Eu venho Tecnologia do coração hoje. Eu venho disseminando muito e eu venho aprendendo muito. Então, eu tava lá fora, fui pro Vale do Silício, tava em Boston, Las Vegas e tal. E é muito forte o tema de inteligência artificial, que hoje no Brasil também tá, né? Mas de verdade é algo que a gente tem que utilizar no nosso dia a dia para conseguir proporcionar uma melhor qualidade de entrega no nosso trabalho. E é simples assim. Se a gente não utilizar, outras pessoas vão utilizar. Ponto. Não tem essa assim, não, mas eu não gosto. Esquece, as pessoas vão utilizar e vocês vão ficar para trás. Lá dentro da System, a gente já tem alguns processos de utilização de IA generativa para a parte mais técnica, mas a gente já está virando para a parte administrativa. Sim. Então, por exemplo, o nosso financeiro hoje, a primeira etapa é documentação. A gente está documentando todos os processos efetivos dentro da empresa para tirar essa pessoalidade deles, para depois qualquer outra pessoa que entrar, ela já entra na média da empresa. Por quê? Porque ela já sabe o que fazer, utilizando um Custom GPT do próprio Chat GPT. Então, assim, é utilizar a inteligência artificial a favor. Não é tipo assim, bullshit, beleza, eu quero usar IA em tudo que vai funcionar tudo. Não, é usar de forma correta, mas utilizar. Então, existem muitas plataformas hoje disponíveis no mercado para utilizarem e hoje é uma tendência. Hoje mesmo na empresa, para atividades operacionais, a gente não abre uma vaga antes de identificar se a gente consegue resolver aquele problema com inteligência artificial. E o fato não é porque eu estou sendo revolucionário, é porque outras pessoas estão fazendo isso. E se eu não fizer, o meu concorrente vai fazer e ele vai ter um melhor custo do que eu. É simples assim. A maré vai subir, ou você morre ou você nada. Você escolhe. É exatamente isso. Não é nada revolucionário e transformador. É simplesmente a adequação ao mercado e à vida atual. Então, mas depois da IA é Java, né? Inteligência é isso. Bom, cara, agradeço aí pela camisa aí, cara. Ó, galera, a empresa do Catossi tá aqui na... Em breve, camisetas da Coffee Beach lá disponíveis para compra. Olha aqui, cara. Camisetona linda, tá? Obrigado, rapazes, pelo convite aí, por vocês terem aceitado, ter vindo aqui. Pra quem não sabe, tá, gente? A gente tá em Sorocaba. Passa a arroba de vocês aí também, né, pra galera? Passa aí quem quer seguir vocês na rede social. @Matheus Catossi, @SystemFrame, @Performate, enfim. Meu Augusto Bondanca. Tá. Augusto Bom de Dança. Bom de dança. Só pra deixar claro, eu não sei dançar, tá? O importante é o nome, né? Então é isso, galera. Muito obrigado aí
por assistirem mais este episódio. Não deixem de curtir aqui, Se inscreva. se inscrever aí com os amigos, beleza? É isso aí. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.